Dando início aqui à nossa live sobre ações jurídicas direcionada para os nossos filiados aposentados. Essa live foi programada em alusão ao Dia do Aposentado, que vai ser dia 24 de janeiro. Lembrando que o Sind Receita está tendo uma programação durante toda a semana, tá? Com lives e publicações direcionadas para os nossos aposentados e aposentadas. Justamente, repetindo, em alusão ao dia 24 de janeiro, Dia do Aposentado. É um dia importantíssimo, ok? Ontem a gente já teve uma publicação sobre a Decipex. A gente vai ter publicação hoje, eu não vou falar, porque o nosso diretor jurídico vai dizer aqui o que a gente vai apresentar hoje. Tem uma publicação especial para os nossos aposentados e aposentadas, tá? E acredito que eu já falei até demais, mas vou só, de novo, deixar muito claro. É uma programação especial durante a semana para os nossos aposentados, feitos com muito carinho pela nossa diretoria de aposentados e pensionistas, combinado com a nossa diretoria de comunicação, combinado com a nossa diretoria de assuntos jurídicos, combinado com a nossa presidência, ou seja, a diretoria executiva nacional toda está envolvida nessa semana, a gente chama na segunda edição da Semana do Aposentado do Sind Receita. A gente fez a primeira ano passado, óbvio, e a segunda a gente está fazendo agora, sempre buscando melhorar cada vez mais, apresentando assuntos de extrema importância para os nossos aposentados e aposentadas. Para que eu não me demore mais, sem mais delongas, como eu sempre digo, já passo a palavra para o nosso querido presidente. Meu presidente, Thales Freitas, estou com saudade de você, meu presidente. Faz tempo, acho que desde o ano passado não lhe vejo. Eu não lhe vejo desde o ano passado. Mas depois eu vou subir aí na sua sala, eu vou lhe dar um abraço. Tá bom? Então já passo a Tá palavra para bom. você, meu presidente, para a gente iniciar essa live da nossa segunda edição da Semana do Aposentado Sem de Receita. A palavra é sua, meu presidente. Tá bom, Moisés, obrigado. Bom dia, Moisés. Bom dia, nosso diretor jurídico Alexandre Xavier, nossa diretora de aposentados Marlene, né, os nossos advogados gerentes Alessandro e Paulo. Bom dia a todos os aposentados e aposentadas que estão nos prestigiando aí nessa live de hoje, dia 21. 21 hoje, 21. 21 de 21 de janeiro de janeiro. 2025. Realmente, Moisés, desde o ano passado que a gente a gente tirou alguns dias de férias, né? Estou retornando hoje ali das Eu não, férias. presidente, eu não tirei não, presidente. Eu sei. E a gente, na verdade, quando tira férias, a gente tenta tirar férias, mas está sempre ali, online, sempre fazendo alguma coisa ou outra, nunca é uma férias totalmente. Mas isso faz parte. A gente faz isso com muita satisfação, com muito prazer. E é uma honra muito grande e um prazer muito grande poder estar aqui prestigiando e participando dessa live de hoje, em homenagem aos aposentados, né, na segunda edição da Semana Especial dos Aposentados, né, como o Moisés muito bem falou. A gente está sempre tentando melhorar. Quero, inclusive, já fazer um elogio aí à diretora de aposentados, ao diretor de comunicação, Marlene, né, a diretora de aposentados, ao diretor de comunicação, Moisés, que sempre sai com boas ideias na área de comunicação. Essas edições é uma ideia trazida pelo diretor e abraçada e acolhida, né, principalmente pelo nosso diretor de aposentados, né, o nosso diretor jurídico também acolheu muito bem. Eu, por óbvio, achei muito brilhante essa ideia e a gente está aqui mais um ano tentando trazer o máximo de informações possível, exatamente para que os nossos aposentados possam interagir mais, possam ter uma participação mais efetiva no nosso sindicato. Essa é a nossa missão, né? Nós somos um sindicato que pega várias, digamos assim, várias categorias, né, de filiados. Tem os aposentados com paridade, tem aposentado com outras regras de transição que não é uma paridade, né? Tem aposentados, eu acho que já deve ter algum outro, no regime de previdência complementar. Temos os ativos, que ainda têm direito de aposentar com paridade, outros que não têm mais direito, né? Temos os recém, enfim, temos os recém-concursados, temos vários gêneros, digamos assim, várias categorias dentro que englobam todos os nossos filiados,
E a gente sempre deu, eu, enquanto diretor jurídico, e agora também como presidente, nós sempre priorizamos e temos uma atenção muito especial ao público. Tanto que boa parcela das nossas ações são de exclusiva, com os beneficiados exclusivamente dos aposentados e pensionistas. Então, tivemos muitas conquistas. O nosso diretor jurídico, a nossa gerente do jurídico, Alessandra, e também o Paulo, eles irão falar de assunto que nós estamos destravando. Enfim, também já falei muito, Moisés. E já devolvo a palavra, né, para que você possa conduzir aí essa live em especial aos aposentados. Muito obrigado. Obrigado, meu presidente. Bem, voltando aqui para mim, rapidamente, sem muitas delongas novamente, minha diretora de aposentados e pensionistas, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Veja se seu microfone está aberto, seu microfone. Fique à vontade, deixa eu só lhe destacar para que a gente possa lhe ver bem melhor. Aliás, fiz escova hoje, ó. Pronto. A palavra é sua, minha diretora. Bom dia a todos os meus queridos aposentados. Eu quero dizer que é uma alegria, né, poder estar virtualmente ligado, unido a vocês, né? Essa diretoria de comunicação é top demais e ela consegue nos conectar e nos colocar próximos, né? E isso é muito bom. Eu quero dizer assim para vocês que todo esse esforço desses anos aí já de trabalho foi muito prazeroso. Eu aprendi muito com vocês, eu aprendi muito com tudo que foi feito, né? Quero de novo agradecer, né, a diretoria de comunicação, a DAGE, por ser tão presente. A gente precisa tanto desse povo que eu sou eternamente grata por tudo que ele desenvolve, por tudo que ele pensa em nosso favor, né? Essa história de dizer que nossos aposentados, eu também, somos deixados de lado, não é verdadeira, porque a gente tenta e a gente está conseguindo fazer o melhor por nós mesmos. E eu quero muito que todos nós enxerguemos isso, sabe? Que a gente veja com bons olhos todas as ações. Eu sei que nem tudo a gente consegue fazer, nem tudo a gente consegue o fruto desejado, a colheita desejada, mas o plantio está sendo da melhor forma, com o maior carinho do mundo. Essa semana a gente vai estar aqui, eu vou estar todos os dias, eu acho que vocês vão cansar de mim, mas eu, Moisés, então vamos estar aqui todos os dias com vocês, vamos ouvi-los também. A gente vai, além de ter essa live que eles vão falar das ações, nós vamos ouvi-los também. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem colega que pede muito isso, que tenha também voz. Então, essa é a nossa semana, a semana da gente também falar, né? Quero agradecer ao presidente também pela confiança de me colocar numa parte que eu acho que é importantíssima, né, para o sindicato. E, assim, eu peço também desculpas pelas coisas que eu não consegui fazer, que eu não estou conseguindo fazer, mas boa vontade eu tenho. Então, estou aqui para qualquer coisa, podem me demandar no pessoal, todos acho que têm meus contatos, eu estou aqui aberta a ouvi-los. Passo para você, Moisés. Obrigada, bom dia a todos e todas. Obrigado, minha diretora. Já direto, agora sim, vamos lá. Meu querido diretor Alexandre Xavier, a palavra já é sua, meu diretor. Aí você já explica como vai funcionar, quem está com você aqui nessa live de hoje, tá bom? Ok, obrigado, Moisés. Bom dia a todos presentes. Quebrando um pouco o protocolo, eu vou saudar primeiro a nossa diretora de aposentado Marlene, né, que realmente a gente que acompanha aqui no dia a dia, a gente vê realmente como ela faz um trabalho realmente, né, de peso, né, de fôlego, tá? E, logicamente, Marlene, a gente não consegue ganhar tudo, né? Então, mas a gente está... O nosso dever é exatamente estar buscando e estar sempre se aprimorando cada vez mais, né? Até pela condição também de aposentada e de mulher, eu saúdo primeiro você aí, até também aproveitando para saudar todos os presentes, tá? Aproveito também para saudar aí o nosso presidente Thales, a nossa diretora jurídica aqui, gerente jurídica, a Alessandra, Paulo, né, que é aqui os nossos pilares aqui da DAGE, e, como sempre, saudando aí e agradecendo o Moisés pela atenção. Thales, a ideia, quando a gente recebeu o convite realmente de iniciativa das diretorias, né, de comunicação e de aposentados
para a gente participar dessa live, a DAGE prontamente acolheu, seguindo exatamente a sua diretriz, né, dessa diretoria executiva nacional, de a gente cada vez mais dar uma atenção especial, sempre a máxima atenção, né, para os aposentados, né? Esse ano, excepcionalmente, essa diretoria, excepcionalmente, nós temos pelo menos uma parte da gestão dela, pela primeira vez, um diretor jurídico aposentado, né? Então, o diretor jurídico também é aposentado, né? E isso também para mostrar para os colegas aí, os filiados, que às vezes a gente vê notícias em WhatsApp, mas o WhatsApp circula tudo, como a gente sabe, que às vezes a DEM descuida das ações dos aposentados, descuida, isso realmente não procede, tá? Realmente são muitas ações e a gente sempre prioriza, a gente tem todo o esforço em relação aos aposentados, assim também como nós temos em relação também às demais categorias de filiados. Tá? Como o Moisés pediu, né, me incumbiu de informar como é que a gente vai tratar dessa live, a gente tem aqui um rol de ações que a gente vai apresentar, são as ações mais diretamente ligadas aos aposentados. Tá? A gente tem também ações que não são direcionadas especificamente para aposentados. A gente também, se houver tempo, né, Moisés, a gente vai falar delas também, mas inicialmente a gente vai tratar daquelas que têm um foco principal para os aposentados, tá bom? As perguntas a gente vai, logo após a gente fazer uma apresentação de cada ação específica, a gente já vai abrir espaço para as perguntas, e mais ou menos lá no meio da live a gente vai exatamente apresentar aí a novidade que o Moisés já falou inicialmente aí, en passant, tá? Sobre uma publicação que nós vamos fazer de suma importância para os aposentados, tá bom? Então, mais ou menos lá, mais à frente, que é o tempo que pode ser que chegue mais aposentados, e aí a gente fala também dessa novidade. Então, diante disso, eu já passo a palavra para a doutora Alessandra e para o doutor Paulo, para a gente efetivamente já dar início aos nossos trabalhos. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos os aposentados e aposentadas e pensionistas que estão aqui participando dessa live com a gente. Nosso presidente, a diretora de aposentados, a Marlene, o diretor de comunicação, Moisés, o diretor jurídico, Alexandre, todos que estão tirando esse tempinho para poder participar e ouvir o que nós temos para falar das ações dos aposentados. Nós vamos abrir para perguntas, não é mesmo, Alexandre? A gente resolveu fazer um esquema de apresentação, que a cada ação que a gente vai expor, a gente já abre para as perguntas daquela ação, tá certo? E depois partimos para a próxima ação e para tentar tirar as dúvidas de todos, né? Esse é o objetivo dessas lives. Como já conversamos, né, Alexandre, com a Marlene, a nossa ideia é tentar promover esses encontros com os aposentados de uma forma mais frequente, né, com um bate-papo, a gente tratar das ações, para que todos sempre fiquem muito bem informados e tirem todas as suas dúvidas. Eu queria divulgar aqui, aproveitar antes da gente começar na primeira ação, que o jurídico está fazendo o atendimento virtual por meio do agendamento, e esse agendamento tem dado muito certo. Pelo nosso levantamento, a gente tem atendido um volume maior até de aposentados do que de ativos nos nossos atendimentos jurídicos do nosso CAF, que é o Centro de Atendimento Jurídico ao Filiado. Então, como que ele funciona? Quem quiser agendar um atendimento direto com o advogado com hora marcada, vai entrar no site, naquela área restrita, né, na nova área restrita do app, tem lá um espaço para o agendamento, ou, caso queira, pode mandar um e-mail para o jurídico solicitando esse agendamento, que esse agendamento vai ser feito, você vai receber um link e vai tratar diretamente com o advogado naquela hora marcada. Então, aquela dificuldade que, às vezes, o aposentado encontrava quando ligava para o jurídico, porque as nossas linhas são limitadas e, às vezes, o ramal estava ocupado e ele tinha que ficar tentando telefonar, isso foi solucionado por meio desse agendamento do atendimento virtual, né? Um atendimento com hora marcada, o aposentado tem 1 hora para tratar de suas dúvidas diretamente com o advogado. Não há limitação, o aposentado pode participar e agendar quantos agendamentos forem necessários para sanar todas as suas dúvidas, certo?
Então, a gente vai repassar essas informações, essas orientações novamente no final da live, quando outros filiados tiverem ingressado. Mas é sempre boa essa divulgação, porque tem se mostrado uma ferramenta muito útil nesse diálogo com o filiado, principalmente para tratar das questões individuais, porque aqui na live a gente vai poder tratar das ações coletivas dos aposentados, mas a gente não vai conseguir especificamente ver o caso concreto de cada um, senão a gente vai ter que parar, consultar o processo e vai tomar muito tempo. Então, para consultas de casos individuais, né, a gente indica que façam esse agendamento ou mandem um e-mail para a DAGE. Mas a gente tinha pensado em começar a falar dessas ações pela ação da GEDAT. A ação da GEDAT é uma das nossas ações mais antigas, é um mandato de segurança de 1999, né? Também uma ação de paridade, nós temos ações de paridade da GEDAT, da GIFA, do bônus, né? Para você ver que o legislador ele vem ferindo o direito à paridade, não é nem de agora, né? Desde aquela reestruturação da medida provisória em 1915, em julho de 99, naquela reestruturação da medida provisória, os aposentados tinham sido excluídos do recebimento da GEDAT. O sindicato, então, impetrou um mandado de segurança, conseguiu eliminar, e os aposentados passaram a receber a GEDAT por força dessa decisão judicial, da liminar. Quem pegar os contra-cheques do passado vai vislumbrar que lá no contra-cheque vai estar a decisão judicial não transitada em julgado e o pagamento da GEDAT. Doutora Alessandra, me permita, Pois não. rapidinho, é só porque o Thales, eu pensei que o Thales tinha saído, mas o Thales ainda está aí, e Thales, fica à vontade, tá? Que até pela sua, né, seu histórico de diretor jurídico aí de longas datas, né, você também está bastante a par dessas ações, então você, alguma observação que você acha relevante, comentar e tal, fica à vontade para complementar as informações. E aí eu só queria ressaltar, doutora Alessandra, que você esqueceu de dar o espaço aí para o Thales, para o Paulo dar o bom dia. Ah, pois não. É que a gente ia interagir nas ações, né? E aí ele ia dar o bom dia dele e já falar da ação. A gente ia aproveitar o tempo assim, mas vamos fazer dessa forma. Pois não, Paulo, pode ir. Não, estou Dar o seu totalmente. bom dia. Bom dia a todos. É extremamente de uma satisfação imensa ver todos participando. Eu estou plenamente contemplado pelo que a doutora Alessandra fala, porque ela fala muito bem, sabe muito bem dessas ações, conduz há anos, né? E então, assim, bom dia a todos. Espero que seja uma live prazerosa, de bastante conhecimento. Obrigado pela lembrança, doutor Alexandre. Vamos dar continuidade. E aí, doutora Alessandra, aproveitando, eu tinha feito aqui um roteiro, exatamente, mas você já estava até iniciando, né, até pela questão do tempo, tá? Que era exatamente isso, que até a doutora até já começou a falar. Qual é o objeto do mandato de segurança coletivo da GEDAT? Né? Exato, estou introduzindo com a ação da GEDAT, porque assim, até para esclarecer para os aposentados, porque às vezes quem aposentou um pouquinho mais para frente, às vezes não está nessa ação da GEDAT, não tem interesse nessa ação. Não é só essa ação que nós vamos tratar. Nós vamos tratar da ação da paridade da GEDAT, da paridade da GIFA, da paridade do bônus, das vantagens pessoais, né, do 3,17. Então, são várias ações. Às vezes, né, porque como essa GEDAT, como eu estava explicando, ela se refere àquela reestruturação de julho de 99, ela pegou quem já era aposentado nessa data. Então, quem aposentou mais para frente, já na época da GIFA, tudo não tem, não é beneficiário dessa nossa ação da GEDAT, porque na época era ativo e recebia a GEDAT corretamente. Né? O problema foi com os aposentados, foi em relação à paridade. Né? Essa GEDAT, ela contempla também pensionistas, doutora Alessandra? Sim, aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas, eles foram excluídos do recebimento da GEDAT na primeira edição da medida provisória em 1915. Só ia receber a GEDAT quem recebesse a GEDAT, quem aposentasse depois de um ano da medida provisória, que ia receber a média dos 12 meses de recebimento de GEDAT. Então, o sindicato impetrou esse mandado de segurança para garantir o direito à paridade, né? Assim, para ilustrar o que é o direito à paridade já nessa ação, né? Vamos trazer aqui esse conceito. O que é a paridade? A paridade constitucional
é um dispositivo da Constituição que existia, que ele garantia aos aposentados e pensionistas todos aqueles reajustes que eram conferidos aos servidores ativos. Gratificações, extensões de vantagens administrativas. É claro que tem uma particularidade, que são as gratificações de desempenho, que ao longo dos anos o Supremo foi construindo um entendimento sobre a paridade e as gratificações de desempenho, né? Que enquanto elas têm um caráter genérico, que elas não aferem essa produtividade, elas têm que ser estendidas aos aposentados. Certo? Isso é o que aconteceu com a GEDAT, com a GIF e o que está acontecendo com o bônus, mas a gente vai explicar em cada ação. Certo. No caso tanto do aposentado como do pensionista, o marco temporal, o termo temporal é julho de 99. Julho de 99. Tá. E, doutora Alessandra, e se houve falecimentos no decorrer do processo da GEDAT? Quem faleceu antes do processo e deixou pensionista, o beneficiário da ação é o próprio pensionista, é direito dele. Se o pensionista ou o aposentado faleceu no curso da ação, aí isso passa a ser um direito dos herdeiros, né? Quem está nessa situação é porque, aqui, como a gente está fazendo aqui com aposentados e pensionistas, eu não sei se a gente vai ter herdeiros participando dessa nossa live, mas nesse caso, quem procura o sindicato indicou um escritório, que é o que está fazendo as habilitações no processo da GEDAT, que é o escritório de Jaci Falcão. Então, no caso de falecidos, existe a habilitação dos herdeiros. Como aqui, assim, o nosso foco está mais para os aposentados e pensionistas, eu vou ir tocando em relação ao que está acontecendo com a ação, né? E quem souber, porque às vezes tem algum aposentado aqui que tem algum colega que faleceu e conhece herdeiros, né? E pode passar essa informação, que é interessante, para que nos procure, para que a gente indique o escritório para fazer a habilitação. Porque o herdeiro, ele só tem como receber o valor daquela ação se houver uma habilitação no processo, certo? Perfeito, exatamente. Continuando, o que aconteceu com esse processo? Em 1999, ainda foi deferida a liminar e foi garantido o pagamento da GEDAT nos contra-cheques dos nossos filiados. A GEDAT, inicialmente, ela era 30%. Após a sua regulamentação, ela passou a ser até 50%. Demoraram entre 6 e 8 meses para implantarem nos contra-cheques dos aposentados a média nacional, que era sempre muito alta, era muito próxima de 50%. E esse resíduo desses meses é o que a gente está executando no processo da GEDAT no cumprimento de sentença. É um cumprimento que já está transcorrendo já há alguns anos, né? A gente já teve até RPVs expedidos de parcelas incontrovérsias em 2018. Ainda existe na discussão do processo parcelas controvertidas, que são aquelas parcelas que a União continua impugnando, e algumas pessoas que tiveram parcelas incontroversas, reconhecidas pela União, também não tiveram os RPVs expedidos, uma pequena parcela, por algumas inconsistências do tribunal em relação aos CPFs. De qualquer forma, esse era um processo que já vinha há muito tempo mudando de juiz, porque os juízes iam mudando na vara, e essas questões controvertidas, elas não vinham sendo decididas. Os juízes, eles vinham decidindo só os pedidos de habilitação. Como é um processo muito volumoso, são mais de 7.000 pessoas no processo, todos já eram aposentados e pensionistas de julho de 99, a gente tem um grande número de falecidos, então tem um grande número de habilitações. Tudo isso estava tramitando no mesmo processo, né? Depois que os juízes resolveram determinar que essa tramitação fosse em separado, mas tudo isso foi atrasando muito na tramitação. E o processo foi remetido para a CCJ da Justiça Federal. O que é isso? É uma central de cumprimentos de julgados que recebe ações coletivas já nessa fase de cumprimento, onde se busca um acordo, né, algum acordo de tramitação ou um acordo com a AGU para que o processo tenha uma celeridade maior. E isso aconteceu, né? O processo foi para a CCJ, nós fizemos várias audiências com o juiz da CCJ e com a AGU, e o sindicato conseguiu, depois de muito tempo, esse acordo, né, que foi firmado ano passado com a AGU para esse processo.
Isso cria, assim, como a gente vem falando, né, o Thales sempre explana isso muito bem nas lives, o acordo ele é uma via alternativa de recebimento mais célere, que ela é construída com esse objetivo, porque, assim, antes do acordo, a única possibilidade que o filiado tem é aguardar o trânsito em julgado do processo, e isso é muito difícil você prever quando ele vem, porque o trânsito em julgado é só quando se esgotam todos os recursos, né? E isso geralmente demora um pouco mais para acontecer. Então, quando você consegue construir a via do acordo, o filiado passa a ter duas opções, ou ele pode aderir ao acordo, ou ele aguarda o desfecho final do processo com trânsito em julgado, ou seja, aquela pessoa que tem um pouco mais de urgência para receber, o acordo é essa via, né? Doutora Que antes não Alessandra, existia. tá, Pois não. me permita, né? Até porque quando a gente está explanando, a gente acaba se despreocupando um pouco do tempo, tá? E como são várias ações, eu estou aqui nesse papel também de tentar, tá? Controlar o tempo, assim. Então, você já está entrando aí exatamente num tema, não sei se vai ser logo em seguida, desse posicionar como é que está essa ação hoje, em janeiro de 2025, né? Hoje, porque lembrando que essa live vai ficar gravada, e de repente o filiado vai assisti-la lá na frente, pode ser que a fase tenha mudado. Então, como é que está hoje, em 2025, janeiro de 2025, o andamento dessa ação? Para explicar hoje, eu preciso explicar desse acordo, porque senão não vai fazer muito sentido. Não, perfeito. Eu só quis encaixar exatamente essa pergunta para que você desse continuidade. Aí, o que acontece? Fizemos esse acordo. O acordo, ele prevê um deságio de 15%. Para fazer a proposta do acordo, a União apresentou o cálculo de 100 paradigmas, né, porque o sindicato precisa avaliar esse cálculo da União. A União fez os cálculos de 100 paradigmas. Esses paradigmas já foram apresentados, os cumprimentos, os lotes, pelo que ficou pactuado no acordo, para que a AGU possa, e a CCJ também, dar vazão para esses cumprimentos em acordo. Serão lotes de 20 pessoas. Então, esses 100 paradigmas já configuraram 5 lotes, e esse processo, o que acontecer com esses paradigmas é o que abre o caminho, né, para esses próximos lotes. Então, como é que está? E aí pegou bem na época do recesso, né? O que aconteceu? Foi feito o acordo, a União apresentou o cálculo de 100 paradigmas, o sindicato foi atrás dessas 100 pessoas para colher os termos individuais de anuência. O sindicato não transige em nome de nenhum filiado, né? Para aderir ao acordo, o filiado precisa assinar um termo individual de anuência ao acordo, né? O que o sindicato tenta construir esse termo de acordo geral com a AGU. Para poder participar do acordo, o filiado individualmente vai aderir àquele acordo. Nesse acordo da GEDAT, a AGU não tinha condições de apresentar logo os cálculos de todas as pessoas do processo, né? Por várias mudanças que a AGU tem sofrido e está sofrendo, de mudanças de pessoal e de um maior volume de acordos sendo promovidos na Justiça Federal. Então, são esses lotes de 20. Então, como que isso vai se dar? Esses 100 paradigmas foram apresentados e o juiz ainda vai expedir os RPVs, porque pegou bem no período do recesso. Então, como que o processo está hoje? O processo está hoje com um acordo assinado, né? E agora, o judiciário voltou do recesso para questões de prazo hoje, dia 21 de janeiro, ficou até o dia 20, com os prazos suspensos. Então, agora a gente vai ir apresentando os lotes, são lotes de 20 pessoas. À medida que a gente vai apresentando esses lotes, a União vai ser intimada, vai apresentar os cálculos com a proposta de acordo, a gente vai abrir os TIAs no sistema do APP, assim como é feito com a GIFA, porque como essa ação cronologicamente anterior à GIFA, a gente vai chegar na GIFA, quem está na GIFA já sabe mais ou menos como isso funciona. Então, vai abrir, à medida que a União apresentar o acordo, a gente vai abrir o TIA, o filiado a gente vai divulgar isso amplamente, no grupo de aposentados, no nosso site, nas lives. O filiado vai abrir o TIA, vai mandar o TIA vai ser juntado ao processo, o juiz intima a União para ela se manifestar, depois despede o RPV. Esses valores da GEDAT, como são aqueles valores que eu expliquei, residuais, a maior parte da GEDAT a pessoa recebeu já por força da liminar,
são valores que não ultrapassam os 60 salários mínimos, então são valores que são pagos por RPV. Doutora Sandra, desta forma, né, como será a RPV, não é uma promessa, mas é uma expectativa realmente muito consistente de que esses RPVs sejam pagos dentro dos 60, 90 dias depois da expedição, não é isso? Sim, a partir da expedição, né, quando diz requisito RPV, a União tem até 60 dias para pagar. Então, é uma tramitação muito menos burocrática do que o trâmite dos precatórios, que entram na lei do orçamento, né, e que a gente ainda teve esses obstáculos do passado de teto, né? Os RPVs não sofreram com essas mudanças. Então, na GEDAT é isso. Então, o retrato hoje da GEDAT, em janeiro de 2025, é que conseguimos um acordo excelente, para que esse processo seja pago de uma forma mais célere. E como que vai funcionar esse acordo? Dessa forma. Agora que voltou do recesso, os lotes de 20 pessoas vão sendo apresentados. A expectativa da União, quando firmou o acordo, que ela conseguiria dar uma vazão de 5 a 10 lotes, mais ou menos por semana, né? Vamos ver como que isso vai funcionar, né? Até porque houve toda uma mudança de pessoas na AGU e na sua estrutura, mas é mais um processo que a gente está conseguindo caminhar para uma conclusão que vai se mostrar mais célere, né? Então, quem está na GEDAT vai acompanhando, a gente vai divulgar, né? Não vai abrir todos os dias ao mesmo tempo, não é igual como foi no acordo dos 28. Tá? Certo, Então, certo. no da GEDAT vai abrir de lote em lote. Tá. Doutora Alessandra, no termo individual de adesão ao acordo, que é o TIA, né, que a doutora mencionou há pouquinho, lá tem informando o valor proposto, né, isso para o acordo, né, já contemplando o deságio, o valor buscado, o valor do acordo, né. O filiado que deseja ter uma noção, antes de receber o TIA, ele já tem mais ou menos a ideia de quanto é que o montante dessa ação de GEDAT, nós já temos essa informação ou ainda não está atualizado o cálculo? Como é que está isso? É porque a gente tem duas situações, né? Assim, fica difícil de dizer aqui uma média, porque o que acontece? Teve gente que recebeu o RPV em 2018, da parte incontroversa. E o que ficou para essas pessoas que receberam o RPV em 2018? Só a diferença da correção monetária e juros, que havia uma divergênciazinha de cálculo entre o cálculo do sindicato e da União. Essas pessoas têm um valor menor para receber hoje do que aquelas pessoas que não receberam RPV em 2018. Né? Então, assim, hoje, o que eu posso falar em relação aos paradigmas, em relação aos 100 paradigmas que a União calculou, o valor cheio de quem não recebeu RPV na época, em 2018, girou em torno de 41 mil. E quem recebeu RPV em 2018, cerca de 12 mil, 9 mil, aí vai depender do caso. Aí não tem como dar um cálculo só para todo mundo. E aí isso a pessoa assim, vai variar de acordo com essa situação. Né? E algumas pessoas não receberam RPV em 2018 porque a União impugnou. A União fez 2 exceções de preceptividade nesse processo após o trânsito julgado dos embargos. Então, assim, a União, ela impugnou de todas as formas que podia e segue fazendo. Então, assim, acaba que é um cenário que quem não adere ao acordo se depara, porque existe um receio do judiciário de pagar quando algo não é devido, quando a União faz um certo terrorismo dos números, e vai abrindo várias oportunidades de rediscussão de questões já decididas. É por isso que acaba demorando para transitar em julgado. Doutora Alessandra, só lembrando que a gente como nós temos aí o limite do tempo para essa live, seria ótimo que a gente pudesse fazer toda essa explanação para todas as ações. A GEDAT, como é uma ação mais específica para os aposentados, a gente conseguiu se debruçar mais sobre ela. Mas as outras ações a gente vai ter que ser um pouco mais célere na exposição, tá? Só o essencial realmente, porque é a questão do tempo, né? Mas aí eu passo a palavra para o nosso presidente Thales, né, que acompanhou essa ação aí desde o nascedouro, tá? Se ele quer complementar alguma coisa, quer fazer alguma observação, com a palavra, Thales. Obrigado, Xavier. Não, a gente vem, né, Alessandro e Paulo, lutando aí com relação a essa GEDAT aí há
mais de uma década, né? E depois que eu entrei no meu período de jurídico, e realmente ela foi uma reviravolta muito grande, né? Nós conseguimos, inclusive, a AGU chegou a apresentar valores, né, que seriam incontroversos. O nosso advogado que conduz a ação, o Ministério de Passarinho Júnior, né, acatou, acolheu, né, e depois que foram gerados nos sistemas dos RPVs e alguns até precatórios, e dado vistas novamente à AGU, e ela já tinha feito a apresentação dos valores, ela mesma desistiu dos valores, né, boa parcela, a maioria dos valores, ela fez lá uma outra impugnação, uma exceção de preservatividade, e essas coisas é que, quando nós nos deparamos com essas idas e vindas da AGU, a exceção de preservatividade e todos mais os recursos, né, protelatórios que a AGU costuma fazer, e que, infelizmente, por mais absurdo que algum deles possa parecer, o juiz acaba olhando, acaba dando ouvidos, e a coisa fica num vai e vem, que para o advogado militante já é difícil entender. Imagine para quem não é advogado militante, né? Fica parecendo que é a omissão do advogado, que é a omissão do sindicato, que o processo está parado, mas o processo não para. O processo ele não para, mas também não evolui, né? Digamos assim. E ter essa diretoria agora na gestão do Xavier, ter conseguido essa proposta de acordo, né? Os dias, salvo o melhor juízo, me corrija se eu estiver errado, eu acompanhei ali à distância, mas me parece que ele vem com o valor cheio, né? A proposta lá vai vindo no site, o valor cheio e o valor oferecido pela AGU já com deságio, então as pessoas poderem fazer essa medição e decidirem se vão aderir ou não ao acordo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que assistindo o que eu já assisti aqui perante o judiciário e tudo que a AGU costuma fazer e ser acolhido pelo Poder Judiciário, eu acho que a melhor sentença, eu costumo dizer o seguinte, a melhor sentença é sempre um acordo, né? Então, isso traz agilidade, né? As pessoas acabam se contemplando, e a proposta foi boa, não foi ruim, né? Diante de todas as situações que estavam envolvidas nessa ação, pessoas que a AGU dizia que estavam fora do processo, nós conseguimos colocar dentro do processo. Então, o acordo ele contempla todas as pessoas, que algumas iriam ficar fora, né, com deságio aceitável, plenamente aceitável, e a minha sugestão é que as pessoas, realmente, à medida que for sendo publicados esses lotes, que elas realmente façam adesão e agilizem os respectivos recebimentos. Thales, só complementando, e você sabe disso, né? Porque, na medida que você falou, talvez o pessoal pense que já foi a proposta chegada da AGU. Muito pelo contrário, né? A proposta desse deságio. Tivemos uma luta intensa, imensa, para a gente chegar nesse percentual aí de 15%, tá? Porque, sim, realmente a AGU veio inicialmente, e foi uma luta, era uma proposta inaceitável, tá? Mas a gente conseguiu, durante meses aí, né, a gente conseguiu chegar realmente nesse percentual, que aí sim é o percentual aceitável. Mas isso foi fruto do trabalho do Sim de Receita, né? A gente chegar, né, por intermédio da DAGE, logicamente, né, e do escritório do Dr. de Passarinho Júnior, que é uma pessoa muito prestigiada, diga-se de passagem, tá? A gente conseguiu chegar a esse bom termo aí no deságio, né? Mas não foi fácil, e não era esse a proposta inicial da AGU, tá? Bem lembrado, Xavier. Foram tratativas realmente muito duras. Eu, embora não tenha participado de todas as reuniões, participei de uma ou de duas no máximo, mas eu acompanhei, realmente foram tratativas duras, e o final foi um acordo realmente que eu acho que fica bom de lado a lado. É um acordo aceitável. Perfeito, perfeito. Thales, doutora Alessandra e Paulo, se vocês querem fazer algum complemento em relação a isso, eu acho que a gente já conseguiu aprofundar, assim, pelo menos o necessário para esse momento em relação a essa ação da GEDAT. E aí, Moisés, fique à vontade já para disponibilizar se tem alguma pergunta, e aí a gente já entraria na ação seguinte. Mas antes eu quero saber se o Paulo tem algo a acrescentar também, doutor Paulo. Mais uma vez, obrigado pela atenção, doutor Alexandre. Estou contemplado pela doutora Alessandra. Sigamos. Então, vamos lá, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre a GEDAT, pode levantar a mão aqui que eu libero o microfone, tá? Vocês têm uma mãozinha aqui no Teams, basta clicar nela, está escrito levantar, lá em cima. Tá lá na parte superior. Cláudia.
Vão levantando as mãos aí, que aí eu vou chamando, tá? O microfone de vocês está bloqueado, mas aí, quando a pessoa for falar, eu vou permitir aqui o microfone, ok? Cláudia, você levantou a mão? Pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta, Cláudia. Bom dia, obrigado a vocês por nos colocarem à parte das ações, muito grata. Eu sou do lote 12, aquele que a União falou que não tinha direito. Meu pai não tinha direito. Esse lote também vai ser contemplado? A GEDAT ainda não está dividida em lotes, né? Agora que ela vai ser dividida. A gente tem, nas impugnações da União, sobretudo na última exceção de pré-executividade, a União impugnou todos os pensionistas, talvez seja essa a sua situação. Foi isso? Porque o que aconteceu? A gente conseguiu chegar em umas parcelas incontroversas, que foi isso que aconteceu em 2017. Quando a União foi ter vista dos RPVs para expedir de todos a parcela em controvérsia, ela ofereceu uma nova exceção de pré-executividade e impugnou mais um monte de gente, de pessoas que ela já tinha feito o cálculo, inclusive, e concordado. E aí, nessa leva, foram todos os pensionistas que ela passou a questionar data de falecimento, o próprio direito da pensionista de receber. Então, assim, são obstáculos que a União vem criando ao longo do processo e que, assim, a gente tem como falar sobre todos os obstáculos que já aconteceram, né? Mas não sobre os vindouros. Então, não havia um lote ainda específico sobre isso, né? Foi no contexto do processo inteiro, no cumprimento. A União apresentou uma exceção de pré-executividade dizendo, para esses eu não concordo em razão disso, para esses eu não concordo em razão daquilo, e uma série de obstáculos foram apresentados. Para alguns, ela entendeu que o cálculo era zerado. Então, essas impugnações impediram o recebimento das pessoas em 2018. E aí, nesse contexto, todos os pensionistas tiveram essa impugnação geral por parte da AGU. Né? Essa situação está contemplada no acordo, não há mais esse obstáculo, né? A gente não precisa mais aguardar que o juiz decida que o pensionista tem direito, né? Como o Thales falou, essa situação do acordo contemplou todas as questões controvertidas. E aí, quando chegar no momento, né, nessa divisão, agora sim, dividida em lotes de 20 pessoas, né, o que vai ser feito nesses lotes agora é dividir por situação, né, assim, só as habilitações que vão ficar para depois, habilitações de herdeiros. Mas, em relação aos vivos, serão todos desmembrados em lotes de 20, a União será intimada, vai apresentar o cálculo e vai seguir essa tramitação que eu indiquei. Doutora Alessandra, só lembrando, e Thales, há um posicionamento da CCJ, tá? Que esse acordo, que é bom que se esclareça, esse acordo que nós conseguimos chegar a um consenso aí com a AGU, tá? Ele só está valendo para o Sim de Receita, não é isso, doutora Alessandra? Assim, as tratativas foram com o sindicato, né? O sindicato é o titular da ação, né? Isso é uma boa lembrança do doutor Alexandre, porque os nossos filiados eles estão sendo alvo de vários golpes. Não só golpes, assim, de pessoas tentando, né, extorquir o dinheiro do servidor, assim, se passando pelo advogado do processo, com fraudes, assim, cobrando valor para expedir alvará, cobrando valor para executar, assim, todas essas situações que são golpes, né? Mas também escritórios que não são os que conduzem a ação, oferecendo para os nossos filiados para entrar com cumprimento, para receber, e assim, isso cria um tumulto, e às vezes, como são vários escritórios, né, essas ações que são terceirizadas, às vezes o nosso filiado ele não se recorda exatamente qual é o advogado. Então, se ele receber qualquer tipo de comunicado desses escritórios, entre em contato com o jurídico, né? Está acontecendo muita fraude, né? Tanta fraude de golpe como fraude de outros escritórios que acabam prometendo algo sem conhecer a tese, sem ter participado de negociação. Né? Esse acordo foi um acordo firmado com o sindicato, que é o titular do processo, é uma ação coletiva promovida pelo Sindreceita. Exatamente. Inclusive, né, doutora Alessandra, a própria AGU e o Judiciário, na pessoa lá do doutor Márcio, né? Esqueci o nome dele agora, doutor Márcio, né?
ele inclusive, disse, olha, não dará nem atenção nesse momento agora a demandas de cumprimento de sentença de outros escritórios, de outros advogados. No momento, o que nós estamos tratando é em relação com o Sind Receita, tá? E acrescentando também, aproveitando a oportunidade que a doutora Alessandra falou aí de fraudes e de golpes e tudo mais, né, e essa abordagem, é importante que a gente deixe aqui destacado também para o nosso aposentado, nosso pensionista, nunca, mas nunca envie valores, pagamentos por Pix, por boletos, de forma alguma, tá certo? Por solicitação direta de qualquer escritório, ainda que conste o nome lá do escritório legítimo, assim, que vem, porque exatamente eles fazem essa fraude. Eles colocam o nome do escritório, o nome do advogado, o número da ação, tá? Só que o código de barra vai para outra pessoa, tá bom, pessoal? Então, o Sind Receita, os escritórios terceirizados, nunca demandam diretamente ao filiado o pagamento. Quando for o caso, tá? Primeiro consulte efetivamente a DAGE, tá certo? O procedimento é outro. Então, não aceitem, não paguem de maneira nenhuma a qualquer escritório, a qualquer pessoa que abordem vocês, aposentados e pensionistas, né? Para agilizar o alvará, para agilizar o RPV, qualquer coisa desse tipo, tá? Seguramente é golpe ou fraude. Moisés, só lembrando que o filiado já pode, quem está nos assistindo, já pode levantar a mão no decorrer da apresentação, né? Se tiver interesse, ele já pode ir levantando a mão, tá? Eu acho que não tem mais ninguém para a GEDAT, a gente já poderia, se você der... Vamos passar para a próxima ação. Passar para a próxima, né? Pode sim, Podemos seguir? Podemos seguir. Doutora Alessandra, vamos partir agora pela sequência, tá? Para a ação da GIFA, que é uma ação também, outra ação também muito específica para os aposentados, né? E aí eu queria que a senhora fizesse uma explanação aí em relação ao objeto, qual é o objeto desse mandato de segurança da ação da GIFA. Bom, sobre a GIFA também, como eu falei de início, né, que nós temos 3 ações de paridade, é uma ação também que versa sobre o direito à paridade. Mas aí já sobre essa outra gratificação, que é a GIFA, que foi criada em 2004 pela Lei 10.910. A GIFA, quando foi criada, o legislador ele estendeu um percentual para o aposentado, mas um percentual menor do que o percentual conferido ao servidor ativo. Nós, então, impetramos o mandado de segurança para assegurar a paridade da GIFA. A GIFA depois foi majorada em 2006. Essa majoração ela também é considerada nesse nosso processo, é um processo de 2004, mas ele absorve também essa alteração legislativa que aconteceu em 2006, que majorou a GIFA. Antes a GIFA era 45% para o ativo, e o aposentado recebia 30% desses 45%. Então, era 13,5%, bem menos. E em 2006, ela foi majorada para 95% para o ativo e o percentual do aposentado subiu para 50%. Essa GIFA foi uma gratificação que foi até 2008, quando veio o subsídio, ela acabou. Então, esse mandado de segurança da GIFA, ele pega esse período de 2004 a 2008. Então, por exemplo, se uma pessoa aposentou, até um caso que o Moisés me passou esses dias, se a pessoa aposentou depois dessa data, uma pessoa que tinha aposentado acho que em 2014, ele não tem direito à paridade da GIFA. Por quê? Porque durante esse período de 2004 até 2008, ele estava em atividade. Quem estava em atividade recebeu a GIFA corretamente, né? Então, essa ação, ela contempla esse período de 2004 a 2008. Então, a pessoa tinha que estar aposentada nesse período, que ele recebeu a GIFA a menor. Nessa vai ser mais rápida, porque como eu já expliquei em relação à ação da GEDAT, né, como é que funciona essa questão da paridade, o que é a paridade, a GIFA é a mesma coisa, né? Quando o legislador acabou violando esse... Ótimo, Alessandra. É só porque o Moisés também, o diretor de comunicação, quando ele grava a live, como vocês sabem, né, ele faz lá aquela segmentação lá da pergunta. Aí eu faço a pergunta só para facilitar aí para a comunicação, que eu gosto muito de ajudar o nosso diretor de comunicação, tá? Então, registrando aqui a pergunta, no caso, o beneficiário por esse mandado de segurança quem se tornou aposentado ou pensionista no período entre julho de 2004, é isso? Não. Junho de 2008. Não é quem se tornou
quem se tornou pensionista também, ou aposentado nesse período, mas quem já era também. Quem já era também, né? sim, perfeito. Então, assim, quem já o que eu fiz era, a ponderação é porque, por exemplo, se a pessoa se aposentou depois de 2008, ele não vai fazer jus a nenhum pedacinho dessa ação da paridade da GIFA, porque ele recebeu a GIFA todo como ativo, né, corretamente, em princípio. Então, essa ação da paridade, ela vai contemplar quem estava na situação de aposentado durante esse período que a GIFA existia. E nos casos, a orientação é a mesma da GEDAC, nos casos de falecimento também do beneficiário no decorrer do processo, é isso? Quem faleceu, né, e agora o direito passou aos herdeiros, aí quem está fazendo as habilitações, né, por instituição do sindicato, é o escritório Medeiros Meregali, que é o escritório que tem que está cuidando da ação da GIFA agora no cumprimento, né, na execução. Né? Na ação da GEDAT era o ministro Aldir Passarinho, né, que é o advogado patrono do processo, era o ministro Aldir Passarinho pai, agora o ministro Aldir Passarinho Júnior. E quem faz a habilitação é o escritório de Jaci Falcão. Na GIFA, quem cuida do processo do cumprimento é o Medeiros e Meregali, né? Nós fizemos live com eles no final do ano. Né? Essa live, Alexandre, até ela fica assim, a gente vai dar uma explicação um pouquinho mais corrida, mas não tem como ser muito mais concisa do que isso, senão fica muito sem contexto. Sim. Mas a gente vai promover também isso para tranquilizá-los, os aposentados, que a gente tem feito aqui pela DAGE lives específicas de cada ação. Então, a gente fica 1 hora falando só daquela ação. Então, a gente consegue aprofundar mais, tirar mais as dúvidas gerais, né, que a gente já vai abordando nessas lives específicas. Aqui 1 hora para falar de uma ação, às vezes parece pouco. Então, nessa agora que a gente tem que compilar um monte de ação, 1 hora bem que a gente tem aí, que o nosso diretor de comunicação nos impôs aí um limite. Mas aqui, por exemplo, algumas coisas, para a GEDAT não faria sentido eu só falar que a gente vai desmembrar o processo em lote de 20, tem que contar o histórico, né? Sem falar do acordo, sem falar do que já foi pago. Então, assim, a gente tem que contextualizar um pouquinho. Sim. Na da GIFA, então, essa vai ser bem mais rápida, porque é um processo que já foi também celebrado um acordo, também o deságio de 15%. A da GIFA, os filiados foram mandando a procuração, os documentos. Quando a União apresenta as propostas de acordo, isso já abre na nossa área restrita. Uma observação que é importante: o sindicato ainda está funcionando com 2 áreas restritas paralelas. Isso vai terminar, né? O nosso diretor de TI já está trabalhando para que seja toda incorporada na nova. Mas a ação da GIFA é uma que ainda está na área restrita antiga. Então, para acessá-la, tem que clicar legado, escrever legado antes do endereço do sindicato, que ele legado.sindreceita.org.br, porque aí na ação da GIFA, ali que aparece se a pessoa já mandou procuração, se tem TIA aberto, se já mandou TIA, se já tem precatório expedido, já foram pagos algumas centenas de precatórios nesse processo da GIFA. Assim como já foi desmembrado em lotes, né, eles não são pagos todos ao mesmo tempo, né? Foi desmembrado em lote, a União vai apresentando o cálculo, a gente abre o TIA, quem manda o TIA, os advogados vão juntando os TIAs nos processos, o juiz homologa, abre vista para a União e expede o precatório. A GIFA é precatório, viu? No GIFA não é RPV. A GIFA, os valores superam os 60 salários mínimos. Mas já foram pagos centenas de precatórios. Esse ano, quem recebeu o precatório no ano passado e tem que fazer declaração de imposto de renda, a gente vai provavelmente agora em fevereiro março, né? Mandar essa documentação. Então, em relação à GIFA, tentando ser bem concisa, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Doutora Alessandra, só para a gente segmentar aí no tempo da live, né? Então, a atualização em janeiro de 2025, prestação da GIFA, é que ela está prosseguindo aí no cumprimento, é isso? Porque como há uma ação desmembrada, não é um único andamento para todos os lotes. Então, você vai ter lotes nas mais diversas situações. Assim, aí, nessas ações, a partir do desmembramento, é muito difícil você dar um andamento só, porque eles não têm o mesmo andamento. Então, assim, já tem gente que já recebeu precatório ano passado, teve gente que recebeu ano retrasado, tem gente que ainda não recebeu o precatório. Então, não estão todos na mesma situação, né? Até porque nem todas a União apresentou os valores ao mesmo tempo, ela vai apresentando. Quando o processo é desmembrado, a União vai apresentando lote a lote os cálculos. Aquele lote que ela apresenta,
digamos que metade das pessoas mande o TIA agora, metade só vai mandar mais para frente. Então, aquelas pessoas que já mandaram TIA, que o TIA já foi juntado ao processo, às vezes já vão ter o precatório inscrito antes do que outras pessoas do mesmo lote, do mesmo processo. Né? Porque o juiz não fica esperando todo mundo do lote mandar o TIA para expedir, porque senão ia prejudicar aquelas pessoas que mandam rapidamente. Né? Então, isso... a gente já tem vários aposentados que receberam, então tem aposentado aqui, provavelmente, que já recebeu a GIFA, e tem aposentado que está aguardando para receber. Quem tiver dúvida se participou ou não da GIFA, tem essa questão do período, né? Quem aposentou depois de 2008 não faz jus, né? Porque estava como ativo nesse período, e quem é aposentado desse período da GIFA, na área restrita vai ter essa informação, se tem TIA aberto, né, se a procuração foi recebida, então tudo isso está na área restrita antiga, nessa do legado. Ok, doutora Alessandra. Em breve Alessandra. vai estar incorporada na nova. Ok, doutora Alessandra, já já a gente vai dar uma informação aí que vai ser bastante útil em relação a essas ações também, mas Thales, se você quiser acrescentar alguma coisa em relação a essa ação da GIFA também, fica à vontade, o tempo é seu. Não, estou contemplado, o tempo está curto, vamos tocando, vamos tocando. Moisés, e antes de iniciar as perguntas aí para os filiados que estão nos assistindo, tá? Eu não sei se o Paulo também quer acrescentar alguma coisa, se não quiser acrescentar também, Paulo, fique à vontade, tá? Se você quiser acrescentar. E aí eu queria perguntar se a nossa diretora Marlene Cambraia, que fica ali quietinha, e a gente acaba não lembrando dela na hora que a gente está aqui no desenvolvimento da coisa. Marlene, você tem alguma dúvida, quer pedir algum esclarecimento, fique à vontade, viu, Marlene? Não, extremamente contemplada, eu acho que a live está num nível assim, excelente de compreensão, tá muito bom, estão de parabéns. E se a gente estiver acelerando muito, pode evitar, que a gente vai não, com mais tá calma, ótimo. Porque estão apressando a gente aqui. Nosso tempo também é meio curto, né? Eu não sei se vai postergar, mas está ótimo assim. Obrigada. Eu queria complementar, doutora Alessandra, que no site nós temos, né, o Perguntas e Respostas em relação à ação da GIFA, que foi ali o desmembramento da nossa última live sobre o tema. Então, ali dá também para tirar algumas dúvidas, caso tenha ficado alguma dúvida pendente nessa oportunidade. Mas quem quiser perguntar, fique à vontade, viu? Quem quiser perguntar da GIFA, a gente está aqui à disposição. Maravilha. Moisés, vê se tem perguntas. Vamos lá, pessoal. Aí. Quem quiser perguntar, só levantar a mão que eu chamo aqui. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos para a próxima. Sem correria. Mas ninguém levantou a mão, então... Próximo, Alexandre. Não, Moisés, obrigado. Doutora Alessandra, eu acho que agora seria interessante a gente já ir para a ação da paridade do bônus de eficiência e produtividade, né? Sim. Eu acho que a gente poderia falar. Tá? E aí eu já lanço aqui a pedra, né? Qual é o objeto dessa ação coletiva do bônus de eficiência e produtividade? O objetivo é a paridade, né? Assim como na GEDAT, assim como na GIFA, nós também entramos com medida judicial para assegurar o direito à paridade em relação ao bônus de eficiência. Por quê? Porque há uma diferença em percentuais, né, conferidos a ativos e aposentados, e a gratificação, a gente entende que ainda detém um caráter genérico, porque mesmo após a sua regulamentação, antes da regulamentação nem se discute, né? Antes da regulamentação não há como se negar que ela estava sendo paga genericamente. Né? Não tinha nem regulamentação. Agora, a gente entende que mesmo após essa regulamentação, como não há uma aferição individual da produtividade, a gente entende que ainda há um grau de abstração e de generalidade nessa gratificação que seria compatível com o direito à paridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente entende que não só no período prévio à regulamentação, o aposentado faz jus a receber igual ao servidor ativo, mas a gente entende também que nesse período após, porque essa sistemática do pagamento do bônus, ela é diferente de gratificações que fazem aquela avaliação de produtividade individual. É claro que quem vai decidir isso é o judiciário, né? Mas esse é o objeto da ação. O objeto da ação é o direito à paridade,
né? E o que o Certo. Supremo vem decidindo em relação à paridade nos últimos 20 anos, né? Porque várias carreiras na administração pública possuem gratificações de desempenho, de produtividade. O legislador, de uma forma geral, sempre conferiu percentuais menores para os aposentados, e o Supremo foi consolidando uma posição em relação a essas gratificações ao longo dos anos. Então, o que o Supremo vem decidindo já há muito tempo em relação às gratificações de produtividade é que, enquanto elas têm um caráter genérico, enquanto elas não aferem efetivamente essa produtividade, o aposentado que faz jus à paridade, ele tem direito a receber como os ativos. Ok. Certo? Nessa situação do bônus e algumas situações da GIFA, é que a gente já passa a ter pessoas que são aposentadas e que não têm paridade. Né? Na época da GEDAT, não, porque na época da GEDAT a regra era paridade, só tinha essa regra. Então, todos os aposentados da GEDAT são aposentados com paridade e integralidade. Na GIF e no bônus já é um pouco diferente, porque você já tem aposentados que se aposentaram pela média, e o reajuste não é um reajuste pela paridade. O reajuste do benefício é aquele índice, o mesmo índice do regime geral, né? Que é essa outra regra de aposentadoria que foi inserida na nossa Constituição a partir da emenda 41 em 2003. Né? A partir da emenda 41 de 2003, a paridade ela passou a não ser mais a regra, né? Ela passou a ser uma exceção. Para quem? Para quem cumpria as regras de transição das emendas 41 e 47. Agora, a emenda 103 de 2019 também trouxe regras de transição e algumas asseguram paridade e integralidade, mas a regra constitucional já passou a ser outra. Né? Só tem paridade aqueles que já tinham paridade, porque já eram aposentados, ou aqueles que já tinham preenchido os requisitos para se aposentar na época da paridade, né? Ainda que continuem em atividade, recebam abono de permanência. Então, é só nessas situações. Então, nem todo mundo que é aposentado hoje faz jus à paridade do bônus. Né? É preciso verificar na regra da sua aposentadoria se foi uma aposentadoria com paridade ou sem paridade. Né? A gente tem uma grande maioria de aposentados com paridade, né? Assim, os sem paridade são mais recentes. Tá sem som, Alexandre. Eu falei só do objeto ainda. Não, foi ótimo. Lembrando, né, doutora Sandra, que em relação a essa ação aí da paridade, nós temos live, né, Moisés? Na nossa playlist da DAGE. Também, temos live. Lá, a doutora Elisa, que fez live, e a pessoa pode consultar mais detalhes, né? Então, nós estamos dando aqui uma explanação geral, lembrando que nós estamos nessa semana, como o diretor Moisés já falou, na semana do aposentado, então nós estamos mostrando aqui as ações especificamente mais direcionadas aos aposentados. Mas aí o detalhamento, tanto pode consultar aqui a DAGE, como você está com eco, Alexandre. Deve ser meu microfone. Como pode consultar as lives já que já estão lá na nossa playlist. E aí, doutora Alessandra, eu acho que a gente não tem muito o que falar sobre essa ação, porque ela está Eu acho que tem muito, né? Porque eu só falei do objeto. Eu acho que a gente tem que falar do andamento do processo, né? É isso que eu ia falar agora. Pedir exatamente como é que está atualmente, em janeiro de 2025, como é que está essa ação da paridade. Exatamente isso. Antes de passar, eu posso só... Me fizeram essa pergunta várias vezes, né? Quanto à retroatividade do bônus. Se formos contemplados, né, com 100% do bônus, aí, com a totalidade, aí, nós teremos direito a pedir a retroatividade? Sim, vai ser como na ação da GIF e na ação da GEDAT, né? Os valores atrasados vão ser pagos via precatório. Entendi. Né? Desde do começo do pagamento do bônus de eficiência, né? Em janeiro de 2017, se não me engano. Porque o bônus, desde o início, ele passou a ser pago de uma forma genérica, não havia essa aferição individual de produtividade, e em percentuais diferenciados. Né? É claro que o bônus tem uma particularidade, porque por causa da escadinha, depende, os valores vão variar de acordo com o percentual que a pessoa recebeu, né?
A diferença entre o aposentado e o ativo, ela é variável, porque como ele é decrescente, né, só aquele aposentado que já está na base da escada, ele, concorda, ele tem um valor maior a receber. A distância dele para o ativo é maior. Então, são valores que não são valores uniformes, né? Eles vão ser valores variáveis de acordo com o recebimento de cada aposentado. Tá? Como é que ela está hoje? Essa é uma ação que a gente ganhou na segunda instância. Né? A gente fez a live recentemente, como foi comentado, né, com o doutor Elias, e essa ação foi julgada no TRF, aqui da primeira região. A União entrou com recurso. Esses recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário, que são para STJ, para o Supremo, eles não têm efeito suspensivo. Então, o sindicato já está colhendo os documentos para essa ação do bônus, da paridade do bônus, né, como o doutor Elisa até pôde explanar na live mais detalhada sobre essa ação, está colhendo os documentos para uma organização para um cumprimento provisório. Por que chama cumprimento provisório? Porque ainda não transitou em julgado o processo, certo? Aí, nesse cumprimento, assim, seja ele provisório ou seja ele definitivo, o que essa decisão do bônus impõe? Ela impõe uma obrigação de pagar, que são os atrasados, e uma obrigação de fazer, seguindo esse entendimento, que o bônus ainda detém um caráter genérico. Né? Essa obrigação de fazer é o que pode gerar uma implantação em folha. Né? Se o judiciário entender e compreender essa tese nessa forma, né? Entender que o bônus ainda está sendo pago com um caráter ainda genérico, né? Porque não há uma aferição de produtividade individual. Ok. Né? Obrigada, doutora Alessandra. Obrigado, Marlene, pela participação. Thales, você quer acrescentar alguma coisa em relação a essa ação da paridade também, que nós acabamos de falar? Deixa eu ver aqui, que eu tinha alguma coisa que agora me faltou a memória. Mas as pessoas perguntam muito sobre aquele pagamento na implementação, não é isso? Isso é uma dúvida recorrente. Nós estivemos reunidos ali com o escritório, né, e já preocupados exatamente com essa, digamos assim, essa eu não vou falar aqui, algumas pessoas, logicamente, entenderam perfeitamente, mas a grande maioria estava com a dúvida, né, por que iria pagar os 12%, ainda teria que pagar mais um ano disso, um ano daquilo, e a gente sempre teve muita dificuldade em esclarecer isso. E diante dessa dificuldade em esclarecer, e até para evitar um mal maior, né, principalmente dos piratas, né, que os piratas vêm com aquelas propostas mirabolantes e acabam colocando em risco todo o título, né, que o sindiceta tem perseguido, eu conversei muito longamente lá com o escritório e existe uma grande possibilidade de a gente fazer um aditivo nesse contrato, né, para que a gente, né, depois de muita insistência, conseguir convencer lá o escritório de abrir mão dessas 12 parcelas, mesmo quando ele consiga a implementação. Isso, logicamente, ele vai ter uma diminuição, digamos assim, né? Ele vai deixar de ganhar honorários por uma outra... porque são duas ações, pessoal. Uma é a obrigação de fazer, a Alessandra já falou sobre isso, e outra de pagar, né? Então, são duas frentes de trabalho que o escritório tem que conduzir, e quando ele dispensa na implementação essas 12 mensalidades, ele vai estar trabalhando apenas, mesmo que ele consiga a implementação, mas ele vai receber apenas pela obrigação de pagar, não pela obrigação de fazer. Mesmo assim, foi uma conversa muito longa e a gente conseguiu convencer de que a gente seria a melhor opção realmente rever esse contrato, diante de tanta polêmica que houve essa questão, da dificuldade de a gente esclarecer, né? Falar em dificuldade de esclarecer, eu costumo dizer que quando se divulga notícias falsas ou notícias tendenciosas, a divulgação da fake news é muito simples. Eu vou citar um exemplo agora recente que aconteceu com a Receita Federal, só para ilustrar.
o PIX será tributado. Naquela questão normativa. O PIX será tributado. O governo vai cobrar em cima do PIX. É uma frase. Para o secretário explicar que não teria cobrança nenhuma em cima do PIX, em cada entrevista que ele concedeu, ele gastou pelo menos 10 minutos. Então, foram horas de entrevista e, mesmo assim, tinha jornalista que ainda não conseguia entender. Né? Se jornalista que está ali habituado, né, ainda não conseguia, tinha dificuldade, imagine o povo, né? A sociedade como um todo. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes se divulga uma frase só que não é verdadeira ou, no mínimo, é tendenciosa, e até a gente conseguir explicar e as pessoas conseguirem entender, isso dá um trabalho tão grande que não vale nem a pena. Então, baseado nessa situação, foi que nós conseguimos convencer ali o escritório. Ele deve ter entrado de férias. Geralmente, em janeiro, os advogados entram de férias, no final de dezembro para começo de janeiro. Mas a gente vai retomar essa negociação para poder fazer um aditivo no contrato e, logicamente, substituir todos os contratos que já foram enviados. Essa talvez seja uma novidade importante que não poderia ficar fora dessa live. Excelente novidade, Thales, exatamente na semana do aposentado, né? Então, Exato. Exatamente. Excelente. Quer acrescentar mais alguma coisa, doutora Alessandra, doutor Paulo? Acho que a gente pode abrir para as dúvidas, né? Já esclarecendo, como o Thales colocou aqui, dessa questão dessa novidade, é que o sistema vai ter que fazer a troca, né, das procurações e contratos. Isso vai ser substituído com essa atualização. Exato. Mas que é super positiva, né, porque conseguir uma condição muito melhor para o nosso filiado. Então, acho que é uma troca que vale a pena. Olá, Moisés. 1, 2, 3. Então vamos lá, pessoal. Alguma coisa sobre o bônus? Quem quiser fazer pergunta, basta levantar a mão e eu chamo aqui, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, três. Próximo, Alexandre. Ok. Moisés, você tem que conseguir aqueles martelinhos aí de leiloeiro, viu? Mas não se preocupem, porque quem tiver dúvida depois, pode mandar para a gente, pode marcar o horário com o advogado, e a gente vai seguir fazendo as lives específicas dessas ações para a gente tratar, assim, de uma forma bem aprofundada de cada um desses processos. Doutora Alessandra, eu estou aqui saindo um pouquinho da sequência das ações que eu tinha colocado, porque como também é uma ação que está muito atrelada no momento com essa dos anuentes, atrelada no sentido do seu mesmo advogado e tal, eu acho que seria interessante a gente fazer uma breve também explanação sobre a ação das vantagens pessoais, né? A quitação dos anuentes, tá? Então, vamos passar para essa ação, então, tá bom? Vamos falar da ação dos anuentes. Qual é o objeto dessa ação, das vantagens pessoais? Faça aí a sua explanação. Certo. Embora todo mundo atrele essa ação mais aos anuênios, né? Então, a maioria dos e-mails que a gente recebe, o sindicato entrou com a ação dos anuênios, como está essa ação dos anuênios? O anuênio é uma das vantagens pessoais que é contemplada nessa ação. Quando veio a implantação do subsídio, eu preciso fazer essa explicação para vocês entenderem o objeto dessa ação, vou ser objetiva. Mas quando veio o subsídio, a estrutura remuneratória da categoria mudou. Né? Você não tinha mais aquelas rubricas esparsas que você vinha de vencimento, gratificações de caráter permanente, adicionais, tudo aquilo. A ideia do subsídio é dar uma enxugada mesmo. Mas o que acontece? O subsídio, como estrutura remuneratória, ele vem o subsídio e só. Ele absorve, de acordo com a própria lei do subsídio, algumas gratificações. Por exemplo, aquelas gratificações existentes, a GIFA, a GAT, foram incorporadas ao subsídio. Agora, existem vantagens que são pessoais. Elas não foram incorporadas ao subsídio. E pela estrutura remuneratória do subsídio, ela é incompatível com o pagamento com subsídio, porque a ideia do subsídio é uma ideia de parcela única. Então, essas parcelas, elas simplesmente deixaram de ser pagas. Né? Existia ainda uma parcela complementar ao subsídio que, numa inconstitucionalidade flagrante, ela era absorvida. Então, assim, os próprios reajustes iam comendo aquela diferencinha que um ou outro ainda tinha de parcela complementar ao subsídio. Por quê? Porque o servidor não pode ter redução na remuneração. Então, quando se implementou o subsídio, algumas pessoas tinham vantagens pessoais
que somavam ainda mais do que o próprio reajuste do subsídio. Essas pessoas não podiam ter essa redução remuneratória. Você não pode reduzir o valor nominal que o servidor recebe. Então, quem teve, por acaso, essa redução remuneratória, isso foi compensado com essa parcela complementar ao subsídio, era PCS. Só que a cada reajuste, e na própria lei do subsídio já vinha uma previsão de reajuste escalonado, né, naquela negociação, e aquilo era absorvido, ou seja, você é perdendo. Né? E essas vantagens pessoais, o servidor tem um direito adquirido a ela, né? Porque eles contemplaram os requisitos para aquele recebimento daquela vantagem. Ela não é geral, ela é pessoal. Né? Foi porque o servidor preencheu os requisitos da legislação à época que assegurava esse pagamento. Com a estrutura do subsídio, ela é incompatível com aquele recebimento, ela simplesmente deixou de ser paga. Quando a estrutura remuneratória volta a ser anterior, ou seja, você sai do subsídio, não há mais obstáculo para o pagamento dessas vantagens pessoais que haviam sido adquiridas, né? Então, há o direito adquirido a elas. Não só essas parcelas com monoênios, com quinquênios, a gente também tem pessoas que tinham decisões judiciais transitadas em julgado, incorporadas na sua remuneração, né, pagas nos contra-cheques, que elas deixaram de ser pagas quando veio o subsídio. Né? Todas essas parcelas que simplesmente deixaram de ser pagas e que eram vantagens pessoais, essa ação contempla. Né? Então, essa ação a gente ganhou também no tribunal agora, aqui da primeira região. A União recorreu para o STJ, o processo foi para o STJ, né? Ainda não foi julgado lá no Superior Tribunal de Justiça. A gente também vai colher essa documentação já para preparação de cumprimento, né? O advogado vai se organizando, é o mesmo advogado que está com o processo da paridade do bônus, né? E ele vai fazer essa preparação para cumprimento provisório ou definitivo, que isso, assim, é o mesmo cumprimento, a diferença em relação à decisão de trânsito em julgado, pode ser que no decorrer da preparação de um cumprimento provisório, o processo transita em julgado e ele é convertido em definitivo. Então, a gente vai passar a colher esses documentos assim que eles estiverem disponíveis para os filiados na nossa área restrita, isso vai ser divulgado. Excelente, doutora Alessandra. Já estava em vias de implantação, de colocar no sistema, só porque com essa mudança, né, das áreas restritas, ele... Entendi. Eu já me sinto contemplado, inclusive no final aí da sua explanação, em relação ao andamento dela agora em janeiro de 2025. Eu passo a palavra já também para o Thales, se ele quer acrescentar alguma informação também a essa ação das vantagens pessoais. Não. Contemplado. Contemplado também, né? Essa ação das vantagens pessoais, salvo engano, ela também é a mesma coisa, como é o meu escritório, ela também tinha aquelas 12 parcelas no caso da ação, e a gente vai negociando para rever os dois contratos. Como esse não chegou a disponibilizar, então esse não vai ter a questão da filiado, já vai receber a documentação correta. Exatamente, a gente já vai mandar né, atualizada com as novas tratativas aí do Cine Receita com o escritório, né? Doutor Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Totalmente contemplado, doutor Alexandre. Maravilha. Marlene? Também, totalmente contemplado. Não, né? Moisés, com você aí. Só quero celeridade, que eu tô Estamos pontuais, pontuais. Eu disse que a gente podia até 11h30, são 11h27. A gente está seguindo a risca. Pessoal, alguém tem algo a perguntar sobre essa questão? Senão, a gente vai prosseguir, tá? Vamos lá. Opa, Yane Marques. Yane, eu vou desbloquear seu microfone, aí você pode abri-lo aí e fazer sua pergunta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Queridos, eu queria saber se entre as vantagens pessoais está incluído também a incorporação de quinto de função. Sim. Está também. Também são parcelas que eram incompatíveis com o recebimento do subsídio. E aqueles quintos de GADF, tudo isso vai entrar. Tá, ok. Era Porque a gente fez uma ação que contempla todas aquelas gratificações e
vantagens, que estão num parágrafo da legislação do subsídio, que ela fala simplesmente assim, não são mais devidas essas parcelas. Porque, como eu falei, tem algumas parcelas que são incorporadas ao valor do subsídio. Mas essas parcelas que são individuais, né, que o servidor conquistou aquele jeito, não tinha como incorporar dessa forma, porque a senhora teria essa parcela, outra pessoa não tem, né? Ela não foi considerada no valor do subsídio. Né? O que foi considerado no valor do subsídio foram as gratificações de caráter permanente, aquelas AGIF, AGAT, certo? E outra coisa que não estavam pagando, né, de acordo com o subsídio, mas aí não entra nessa situação, porque são condições de trabalho, não são vantagens pessoais, são os adicionais, né, de insalubridade, periculosidade, isso não são vantagens pessoais, isso são condições de trabalho, são parcelas remuneratórias que voltaram a ser pagas após o subsídio e que a gente tenta discutir no judiciário também a compatibilidade ou não delas com o subsídio, mas isso é mais para os servidores em atividade. Ok. Obrigado, Yane. Tem mais alguém, Moisés? Mais alguém, gente? Podemos passar para a próxima? Dou de uma, dou de duas, dou de três. Meu diretor, próxima. Moisés, antes da gente começar a dar continuidade às ações, eu quero aproveitar a presença aí do nosso presidente Thales e da nossa diretora de aposentados, né, para mostrar que o excelente trabalho feito aqui a partir da diretoria de comunicação, junto com a DAGE, né, e também uma demanda também da diretoria de aposentados, viu, Thales? Nós saímos agora com a cartilha das ações específicas para defender os direitos dos aposentados, aposentadas e pensionistas, tá? É um trabalho que de repente sai a segunda edição com mais atualização, né, com algo mais, mas a gente está aproveitando essa semana da aposentados exatamente para lançar essa cartilha, tá? Eu vou compartilhar aqui, e aí nessa cartilha, essas ações que a doutora Alessandra tem falado aqui, tem mais detalhamento ainda, tem mais, tá? Então, depois o Moisés vai orientar como é que os nossos filiados aposentados e pensionistas acessam essa cartilha. Eu vou compartilhar aqui só para mostrar para vocês. Enquanto você compartilha, Alexandre, nós já divulgamos a cartilha no site, nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e também estamos enviando por e-mail, tá? Para os aposentados e pensionistas. Tá. Eu estou tentando compartilhar, tá? Tá compartilhado. Está compartilhado, né? Então, aí, tá. Então, né, um trabalho aqui excelente qualidade, como só ia acontecer com as coisas da DAGE, da comunicação, né? Da DAGE, ó. Da DAGE também, né? Mas da DAGE também, mas esse trabalho aqui de apresentação aqui, graças à diretoria de comunicação, né? Então, a gente clica aqui na setinha, vai abrindo, ainda tem esse agradável aí, barulhozinho de virando a página. Eu me apaixonei por esse barulhozinho da página, me apaixonei. Pois é, então aqui nós temos as ações focadas basicamente para... Olha isso, gente! Olha! É um trabalho Olha! Né? Todas essas ações a gente tem aqui. E aí, Moisés, a gente na segunda edição, aí, na terceira e tal, a gente vai acrescentando aqui mais o que for necessário, né? Eu acho que a gente pode, a gente precisa, né, só ir atualizando, né? E colocando a data da atualização. Porque na Idade Média falava de edição, né? Mas hoje é só atualização, né? Sim. Até porque os processos vão mudando os andamentos, né? Então a gente vai atualizando e lembrando que ela está atualizada até janeiro de 2025, não é isso, doutora Alessandra? Isso. A gente atualizou até o comecinho do mês. Né? Então, eu acho que, viu, Thales, isso aqui é um... Né? E outro material, assim, outros materiais desse porte, né? A gente, ao longo do ano 2025, a gente vai também elaborar. Moisés, fique à vontade aí para explorar alguma coisa sobre essa cartilha, se você quiser. Não, tem a próxima ação? Tem. Então vamos embora. Só um minutinho aqui. Qual que você quer falar? Alessandra, eu queria falar de uma ação muito boa que nós estamos aqui, sobre a 317, né? Ah, sim. E depois tem mais alguns aqui que eu vou colocar. Então, passa por favor, sobre o objeto de atualização da 317. Tá, o 317 é uma outra ação que a gente fez a live específica recentemente, né? No finalzinho do ano.
E estamos colhendo os documentos, né, que é uma ação que nós obtivemos êxito, transitou em julgado favoravelmente no ano passado e agora vai começar o cumprimento de sentença. Um resíduo decorrente da Lei 8.880, que era 25,94 e deram um valor menor, 22, um quebradinho, que o resíduo da 3,17 é o que ficou faltando naquele reajuste. Então, é uma ação que contempla não só aposentados, mas também ativos, por ser de um período mais antigo, né? Boa parte dos nossos beneficiários dos 3,17 estão aposentados. O escritório que está cuidando agora do cumprimento, né? Estava cuidando do finalzinho do processo de conhecimento e do cumprimento ao Medeiros de Meregali. Os documentos para envio do 3,17 estão na área restrita nova, né? No nosso site, quando clica lá em cima nessa área restrita que veio do app, já está ali à disposição para os nossos filiados. Alguns filiados que se filiaram logo após ou que entraram logo após o ajuizamento da ação, essa ação de 3,17, ela é de 2000, juizada no ano de 2000. E foi aberto no sistema agora só para aqueles que estavam relacionados na lista da inicial do processo. Era um período que se juntava a lista dos filiados beneficiários, né? Era uma lista exemplificativa, mas há ainda um ruído de discussão na justiça se estaria limitado a essa lista ou não, né? O Supremo vem decidindo de uma forma mais ampla, inclusive. Então, aqueles filiados que se filiaram logo após o ajuizamento da ação e que fazem jus a esse período do 3,17, eles devem procurar a DADIA, que aí vai ser encaminhada a documentação, e o escritório está nessa fase de organização dos documentos para protocolo dos cumprimentos serão desmembrados, né? O processo ainda é um lote só, um processo único, né? Um monolito daquele processo ainda não está desmembrado. A partir do momento que for apresentando os cumprimentos, é que ele vai ser desmembrado. Muitos filiados já mandaram os documentos. O que o escritório tem feito? O escritório, ele confirma na área restrita, nesse novo sistema que foi criado pelo nosso diretor de TI, o Péricles. Esse sistema é muito mais fácil, porque antigamente ou se mandava por e-mail, né, ou até por correspondência para os escritórios, essa documentação, né, de procuração de documentos pessoais. Agora é tudo feito pelo sistema da área restrita, e o filiado ele faz o upload, né, ele carrega o documento ali mesmo, e é aquele mesmo sistema, está dando um eco, assim, é aquele mesmo sistema que o escritório tem acesso. Então, o escritório vai acessando essa documentação. Como são milhares, isso, em um outro caso, pode ser que demore um pouquinho para vir essa confirmação, mas eles estão fazendo vários. Eles acessam e confirmam o recebimento, porque às vezes a pessoa, na hora de carregar o documento, pode ter esquecido de assinar, né? Ter alguma inconsistência ali, e aí o escritório já aponta no próprio sistema, e isso gera um alerta para o filiado que ele recebe pelo WhatsApp. Então, essa funcionalidade acaba facilitando demais, tanto para o escritório como para o filiado, né? Então, o 317 é isso, é mais um cumprimento de sentença que vai ser protocolado esse ano. Doutor Paulo, algo a acrescentar? Contemplado? Contemplado, doutor. Obrigado. E aí eu passo também para o Thales. Quer acrescentar alguma coisa, Thales? Contemplado. Também, né? Marlene? Eu quero. Eu só quero dizer, eu não sei se nós temos os filiados que estão aí e que são aqui da base de Brasília, as nossas colaboradoras aqui, elas fizeram bastante dessa entrada de documentos, né? Apesar de ser lá pelo app, uma coisa bem mais simples, ficou muito melhor, como diz a doutora Alessandra. Eu digo que é sensacional, mas assim, nós temos muitas pessoas que não conseguem fazer anexação de documento, aquela coisa. Então, se tiver alguém aí de Brasília que ainda não fez
pode nos procurar aqui na Base Brasília, que a gente vai ter prazer em atender. Uma coisa que muito assim me perguntam também com relação a esse 317 aí, é essa questão dessa lista, porque o povo fala em lista, o povo fica doido. Eu também estou numa lista que a minha... Não, eu não estou, que a minha colega Ieda está, quer saber se eu estou na lista. Quem sabe se não é essa lista aí do 317? Como é que a gente fica sabendo se está nessa lista? Porque o povo sabe disso, mas não sabe como saber se está na lista. É isso. Quem tá com procuração no sistema está na lista. Foi aberto para todo mundo que está na lista, a procuração no sistema. Agora, ótimo. Eventualmente, pode ser, assim, como a gente está tratando de listas de milhares, né? Uhum. São mais de 10 mil pessoas na lista. Então, eventualmente, pode ser que tenha alguém que está na lista e que por algum equívoco não esteja no sistema aberto. Aí, se isso ocorrer, vai entrar em contato com a gente confirma que está na lista e já pede para abrir. Mas quem não está na lista não quer dizer que não faz jus à ação. Então, a gente tem que avaliar isso. Qual o período que a pessoa entrou na Receita e qual o período que ela se filiou. Excelente, doutora Alessandra. Muito obrigada. Aproveitando só para informar também que a gente tem visto, eu mesmo tenho recebido pelo WhatsApp, alguma coisa assim, gente oferecendo para resolver a ação dos 317 em 20 e poucos dias, coisa desse tipo, né? Então, eu só alertando aí para o pessoal o potencial de golpe que essas ações oferecem, tá? Então, se você é filiado do Sinde Receita, não se preocupe, nós estamos realmente... A condução dessa ação dos 317, do cumprimento de sentença, é de um escritório respeitadíssimo, com bastante experiência em cumprimento de sentença, que é o Medeiros e Meregali. Você está com eco, Alexandre? Deve ser o meu. Então, é só alertando exatamente os colegas para terem cuidado com essa abordagem de escritórios, né, alienígenas aí em relação ao Sinde Receita, para nessas abordagens. E, como eu reforçando o que eu já disse anteriormente, em nenhum momento, para nenhuma ação, enviem qualquer valor, façam um Pix ou depósito de valores, tá certo? Que não é uma prática do Sinde Receita nem dos escritórios parceiros contactar diretamente o filiado para receber valores, tá? A coisa funciona com outro procedimento. Qualquer dúvida, qualquer abordagem, consulte aqui a nossa equipe da AGE. Tá? Você quer falar alguma coisa? Não, é só reforçar isso. Essa informação que você deu é muito importante. E qualquer abordagem é fundamental, é imprescindível que vocês perguntem ao jurídico, né, porque quem está sabendo quais escritórios, né, assim, lógico, várias lideranças, a Marlene, uma delegada sindical, ela vai também saber dessa informação, mas pode ser que algum delegado sindical não tenha informação mais concreta, tem gente que coloca um nome diferente, já teve clone, né, do advogado Roger, né, que é do Medeiros e Meregali, Roger Meregali. Estavam divulgando um telefone do WhatsApp com o nome de Roger. E aí ele ligou para o telefone e disse assim: tudo bem, doutor Roger, eu estou falando com o meu sósia, fui com o meu clone, foi que houve, né? Então, é muito importante realmente conferir aqui com o Departamento Jurídico da Executiva Nacional, porque a gente vai se certificar se realmente é o advogado, se o número de telefone é aquele, e todas as informações com maior segurança. Muito embora, logicamente, alguns delegados sindicais também possam contribuir, mas o mais seguro, realmente, é consultar aqui o Departamento Jurídico da Executiva Nacional. Exatamente. Perfeito. Moisés, vai ter um 2, 3 aí? Vai ter um 2, 3? Bora com 1, 2, 3, bora. Pessoal, alguma pergunta sobre o que a gente está tratando agora? Vamos lá? Dou-lhe 1, 2, dou-lhe 3. Próximo, meu diretor. Bom, doutora Alessandra, vamos aqui para as ações que são, assim, até pouco demandadas pelo filiado, que às vezes muitos filiados nem têm, assim, nos abordam muito dessas ações, mas até eu fico surpreendido quando eu vi aqui na cartilha, por exemplo, tem uma ação, acho que eu estou dando eco, doutora Alessandra. Está dando eco. Tem uma ação aqui de medidas judiciais contra a retirada de pensões de filhas solteiras em razão do acordo do TCU. Deve ser uma ação bem antiga, né? E aí, para mim, essa ação até foi uma novidade aqui, quando eu vi na cartilha. Faça uma explanaçãozinha rápida do que se trata isso, se tem ainda interessados nessa ação. Sim. É porque, assim, a gente colocou na cartilha também, assim, alguns exemplos de ações que o sindicato fez para defender os interesses de aposentados e pensionistas, né? A gente achou importante
colocar, até porque assim, hoje em dia a gente discute muito a paridade do bônus, mas o próprio pagamento do bônus para o aposentado, a gente precisou defender perante o TCU, judicializar perante o Supremo Tribunal Federal, para conseguir que o bônus fosse pago para o inativo. Então, assim, né, para os aposentados e pensionistas. Então, a gente ilustra um pouquinho desse histórico, dessa luta aqui nessa cartilha também. E sobre essa questão das pensionistas, foi uma revisão que o Tribunal de Contas da União fez, alguns anos atrás, de 19 mil pensões, e cortou o pagamento dessas 19 mil pensões. Algumas que de fato não estavam mais contempladas, assim, que não estavam em acordo com a legislação, não tinham sido concedidas de acordo com a legislação, mas outras que não fazia o menor sentido esse corte. E a gente teve várias pensionistas filiadas nossas que foram atingidas por esse corte do TCU. Então, a gente atuou tanto perante o Tribunal de Contas da União, fazendo as defesas, elas eram notificadas, né, falando sobre o corte da pensão, como judicialmente, mas aí são ações individuais. Então, conseguimos manter a pensão, né, de todas essas que a gente judicializou, mas são ações que estão tramitando. Aí eu não tenho um andamento único para passar, mas assim também não é algo que acabou, porque o processo judicial, a gente da entrada consegue a decisão liminar, né, para manter o pagamento da pensão, mas o processo segue tramitando, né? A União segue tentando defender a outra tese, a tese do TCU, de descabimento do pagamento. Doutora Alessandra, eu fiz exatamente o chamamento aqui dessa ação, porque às vezes os pensionistas, as pensionistas aí, né, elas podem achar assim, por que eu estou pagando o sindicato e tal, né? Mas acontece questões que são específicas para pensionistas, né? Então, isso que aconteceu aí, tá? Há outras questões que a gente vai ver mais daqui à frente um pouquinho, tá? Que aí, então, a importância também, a relevância também de a pensionista, o pensionista, né, estarem sob a guarida do sindicato nessas proteções judiciais, né? Então, foi mais nesse sentido também que eu trouxe também para que a senhora fizesse essa explanação, tá? Mostrando a relevância também para o pensionista ser filiado ao Sindicreceita, tá? E aí, você quer fazer acrescentar alguma coisa sobre isso, Thales? Fique à vontade, senão a gente passa à frente um pouquinho. Não, pode passar. Né? Moisés, acho que isso aí foi só um passando assim. Se você quer fazer o leilão, alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Não, acho que nesse caso não. Nesse caso, não. Agora, temos várias ações ainda que também dizem respeito aos aposentados, mas não só aos aposentados, que é a RAB 8 vezes, os 2886, né, que a gente já tem muito material em lives. Então, para avançar o tempo, se houver oportunidade, se houver alguma pergunta, a gente responde. Mas vamos também, em relação, doutora Santa, eu vi aqui que tem algumas ações sobre a emenda constitucional 103 de 2019, né? Uma delas é em relação àquela questão da progressividade da alíquota, não é isso? Eu queria que você fizesse primeiro uma explanação conjunta aí sobre essas 3 ações, parece que são 3 ações, fazer uma explanação só para atualizar, já que estão nas cartilhas, já que está na cartilha, pelo menos para o filiado saber do que se trata isso. A gente colocou nessa cartilha essas ações contra a emenda constitucional 103, né? A primeira que está na cartilha é a ação que a gente chama de duplo teto. Duplo teto. Né? Porque quando veio a emenda constitucional 103, ela revogou um dispositivo que era da emenda constitucional 47, que ele possibilitava que aquele aposentado que tinha alguma questão de saúde, né, doença grave, o desconto previdenciário dele, ele era... Tá dando um eco. Sou eu. A gente fica em permanente eco aqui. O que acontecia? Com a emenda 41, passou a cobrar a taxação dos inativos, né? Você se recorda desse período tenebroso. Então, na emenda 41 veio a taxação dos inativos e os inativos passaram a pagar a contribuição previdenciária sobre o que excedia o teto do regime geral. Com a emenda 47, se conseguiu um avanço em relação a essa cobrança para aqueles portadores de doença grave. Então, para quem era portador de doença grave, o teto passou a ser o dobro. Então, ele só descontava a contribuição previdenciária do que excedia o dobro
do teto do regime geral, o que acabava isentando, né, algumas pessoas, aquelas que ganhavam menos. Esse duplo teto, que é o que a gente chama, ele foi revogado pela emenda 103 de 2019. Então, só que a gente entende como houve aí uma majoração da contribuição previdenciária, porque diminuiu o seu limite de isenção, teria que ter observado aquele período de 90 dias para começar a cobrar essa contribuição majorada, né? Que seria só sobre o que excedia o teto do regime geral e não sobre o dobro do teto. E aí foi ajuizada a ação, entramos com o escritório Vidal com essas medidas contra a emenda constitucional 103, essa é uma delas. A sentença saiu agora, em janeiro, ainda não está correndo prazo, vai começar a correr hoje, né? Como eu comentei, que o judiciário está voltando, mas a sentença foi improcedente, né? O escritório vai recorrer, provavelmente com embargos declaratórios ou já direto com recurso de apelação, né? Nós vamos nos reunir com eles e vamos seguir lutando por esse direito, porque, assim, por mais que seja um período menor, né, existe sim essa previsão constitucional, então não poderia ter sido cobrado dessa forma, né? Em paralelo, a gente sabe que politicamente, né, Thales, essa luta por essa cobrança dos inativos portadores de doença grave sob um patamar mais majorado é sempre um debate que o sindicato tem participado no Congresso Nacional. E agora, como houve essa mudança para a emenda 103, só se fosse novamente uma outra alteração legislativa para voltar, né? Então, os aposentados, eles todos pagam sobre o que excede o teto do regime geral. Né? A outra questão é sobre a alíquota progressiva, né, doutora Alessandra? Sobre a alíquota progressiva também tem uma ação sobre essa contra a alíquota progressiva da CPSS, não é isso? Essa ação também sobre essa pela vedação do retrocesso, vedação do confins, e também teve sentença improcedente, também esse já está com recurso de apelação no tribunal, né? Claro que são teses, essas teses contra a emenda constitucional 103 são teses que, ao fim e ao cabo, vão ser tratadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo até já decidiu, no ano passado, algumas questões em sede de ADI, né, ação direta de constitucionalidade, que aí já é direto no Supremo, mas algumas questões ainda vão chegar ao Supremo por meio dessas ações que estão tramitando. Tá. Perfeito. E, por fim, ainda sobre essa emenda, a emenda constitucional 103, tem também a questão da contribuição extraordinária e majoração, né, da contribuição ordinária. Também tem uma ação específica sobre isso, né? Sim, essa também a gente ingressou com o mesmo escritório, também teve a sentença improcedente, os juízes estão mais cautelosos, né, em relação a derrubar efeitos, assim, da emenda constitucional 103, e foi objeto de recurso, né, está no Tribunal Regional Federal e vai para o Supremo também, depois. Todas essas questões vão ser, ao fim e ao cabo, decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem que ficar bem atento, porque são várias mudanças constitucionais e essas reformas da Previdência, né? Em 2003, quando veio a 41, a gente achou que fosse a última e derradeira e nunca é. Né? Então, há 10 e 10 anos, 5 anos, já se pensa em sempre mudar alguma coisa. É claro que aqui é uma direcionada para os aposentados, e isso a gente tem que assegurar para vocês, porque, assim, quem já tem o direito adquirido, quem já se aposentou, ou quem já preencheu os requisitos para se aposentar com base na regra vigente, ele tem o direito adquirido àquela regra. Agora, é claro que existem umas outras situações, como a própria questão da contribuição previdenciária, que veio depois, né? Pode ser que muitos aqui tenham aposentado quando não havia a contribuição previdenciária dos inativos, né? E o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional essa cobrança. Então, algumas mudanças acabam atingindo mesmo o servidor que já está aposentado, né? Mas essa é sempre uma medida excepcional, né? De uma forma geral, o direito adquirido ele acaba tendo
uma proteção mais ampla do que aquele servidor que está em atividade, que está permanentemente em busca de preencher os requisitos para se aposentar. Quando ele está próximo, se alteram os requisitos e ele tem que ficar mais tempo. Doutora Alessandra, e aproveito também para chamar também o Thales a atenção em relação a isso que eu vou falar, lembrando aos nossos filiados aposentados aí e aos aposentáveis, né? Se bem que aposentáveis é um termo meio assim, porque desde o primeiro dia que você entra no serviço público, você já é aposentável, né? Então, né? Então, mas tudo bem, né? Que não sou aposentável que está faltando aí alguns meses, né? Então, pronto. Mas tudo bem, que agora a DAGE, já agora a partir, não me lembro agora qual foi a partir de qual mês, mas nós estamos fazendo o trabalho de planejamento previdenciário, viu, Thales? Tá? Está sendo feito aqui pela própria DAGE, tá bom? Então, tem um agendamento próprio lá para o agendamento previdenciário, né? Lá no mesmo eu já fiz o meu, viu, meu diretor? Eu já fiz o meu planejamento com o pessoal do jurídico. Muito bom, muito bom. Já fez o seu, né? Ah, que bom. Então, pronto, com o aval do presidente agora, né? Então, aproveitei aqui para deixar também registrado nessa live aí, que trata de aposentados, também esse trabalho do nosso planejamento previdenciário, né? Que tem um agendamento próprio lá no app.sindireceita.org.br. Vocês fazem lá o agendamento, tá bom? Deixa eu só falar desse agendamento aí, que assim, né, atinge em cheio, né, os meus queridinhos. Então, só para dizer que a escolha foi perfeita, né, o doutor Davi, né, eu nunca sei se é David, se é Davi, eu falo Davi. O pessoal está encantado com ele, né, assim, eu conheci de perto quando nós fomos no Recife, e o povo lá não queria deixar ele vir embora, porque ele é uma pessoa extremamente educada, extremamente polida, sabe? E, assim, o pessoal que já conseguiu fazer esse agendamento agradece muito por ele estar nesse trabalho. Só para acrescentar isso. E só por uma questão de justiça, eu assino embaixo aí, Marlene, tá? Tudo que você falou sobre o doutor Davi, mas eu quero estender isso também a toda a equipe da AGE, viu? Tá certo? Não, porque assim, é o tratamento direto desse previdenciário aí, que eu não tive direito de fazer, e que o pessoal agora está amando isso, né? Que bom, e quando chega lá e encontra uma figura como o doutor Davi, está em casa. Excelente. Mas a DAGE toda, parabéns, só parabéns. Nossa Senhora. Obrigado. Vamos. Pronto, então, eu não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa, o Thales, aí, pois é, são muitas ações ainda que a gente não vai falar agora, tá? Porque o tempo já... Sim, mas as principais já foram, não já? As principais já foram, tá certo? Então, pronto. E aí fica com outro bate-papo que a gente oportunamente vai fazer, tá certo? E aí a gente trata de outras questões também, tá bom? Então, eu me sinto já aqui contemplado em relação... como aposentado, né? Eu também. Então, Alexandre, você pode passar a palavra final para o doutor Alessandro, doutor Paulo, e aí me devolve, que aí eu vou falar com a Marlene e o Thales. Pronto, então, eu vou deixar, doutor Paulo, a doutora Alessandra, né? No caso aqui, a preferência vai ser falar por último, tá bom? Sempre das mulheres, a doutora Alessandra. Então, eu passo a palavra primeiro para o doutor Paulo e aí, em seguida, para a doutora Alessandra encerrar aí a nossa apresentação pela DAGE. Eu fico sempre muito feliz com a participação dos nossos filiados nas nossas lives, né? Nos nossos atendimentos. A gente tem eco, só um instantinho, Paulo, tem eco. É o meu. Pronto. Desculpa, Paulo. Obrigado, Moisés. Tentar dar o melhor atendimento possível aos nossos filiados, aos nossos, como eu costumo dizer, né? Nossos filiados de boca cheia, porque realmente a gente está aqui para atendê-los da melhor forma possível. Essa foi uma toada que a gente sempre adotou. Estamos aqui por meio dos nossos atendimentos, seja por telefone, seja por e-mail, seja pelo atendimento presencial, seja pelo atendimento virtual, que é uma ferramenta maravilhosa. Espero que a live tenha sido boa para todos e reafirmo, nos colocamos aqui à disposição para tirar dúvidas, dar segurança e nosso trabalho é para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo. Doutora Alessandra. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez aqui falando com vocês e dizer que eu estou à disposição, né? A Marlene já convocou para os próximos bate-papos, vai ser um prazer, tanto aqui na DAGE como aí na DS, fique à vontade, vamos marcar sim, né? Até porque, como falei, os processos são dinâmicos, a gente vai precisar ir atualizando essa cartilha e fazendo essas lives periódicas, né? Porque as situações vão se modificando. Então, imenso prazer e só agradecer ao Moisés pela organização, toda a diretoria.
Tá? Obrigado, doutor Alessandro. Obrigado, doutor Alessandro, doutor Paulo. Aproveitar, Moisés, para falar também, tá? Eu quero agradecer aqui a doutora Alessandro, doutor Paulo, eles sabem, né, do meu reconhecimento. Poxa vida, caiu aqui a minha... Estamos lhe ouvindo. Está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Voltou aqui. Eles sabem do meu reconhecimento, a excelência do trabalho deles, tá certo? Mas também eu quero agradecer, embora não estejam aqui presentes, mas a retaguarda de toda a equipe que nós temos advogados altamente capacitados, competentes e comprometidos no excelente atendimento ao nosso filiado. E aí, mas há problemas, às vezes aparece assim, olha, eu recebi o WhatsApp, olha, eu mandei um e-mail, mandei não sei o quê, não me responderam ainda e tal. Nós respondemos centenas, né? E chega a milhares ao final do ano até de e-mails, tá? E centenas de e-mails por mês, por semana, são muitos e-mails. E aí, pessoal, são seres humanos, né? Então, eventualmente, ninguém está isento de cometer um equívoco, cometer uma falha, tá? Uma perda qualquer de informação, tá bom? Mas assim, o feedback de problemas que nós temos de atendimento, Thales, tá? É ínfimo em relação ao percentual, tá, geral de atendimento que a gente conclui aqui com os nossos filiados, sejam aposentados, sejam pensionistas. E lembrando que nós damos toda uma preferência, tanto que no nosso formulário de solicitação de AJI, a gente inovou já ano passado, não foi, doutora Alessandra? Aquela menção que a pessoa fale que é aposentado, fale que é o que tem alguma moléstia grave, alguma coisa. A gente passou a dar, tá, essa prioridade máxima ao aposentado. É porque, às vezes, a gente age e acaba, até você já me chamou a atenção nisso, né? Não faz a divulgação. A gente faz muita coisa que a gente acaba não divulgando, tá, pessoal? Então, mais uma vez, reforçar, Moisés, para encerrar de vez aqui minha participação, tá? Aqui o compromisso da DAGE com todos os filiados, em especial aos aposentados e pensionistas, tá bom? Então, eu me dou aqui também por contemplado, passo a palavra para você, Moisés, para você encerrar aí como você desejar. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu diretor. Minha diretora querida, dê sua palavra final, por favor, na nossa live. Eu quero agradecer, então, a presença de todos, quero agradecer toda a equipe DAGE, toda a equipe comunicação, né? Ao meu presidente, né, também por essa live, eu acho que foi de suma importância, eu acho que a gente se aproxima do nosso filiado aposentado, ele precisa disso, ele precisa sentir esse acolhimento, essa importância que ele tem para todos nós. Quando eu falei que a doutora Alessandra comentou de fazer essas outras lives, eu pensei que a gente fazer um bate-papo, até conversei já com o Moisés, fazer um bate-papo mesmo, uma roda de conversa, né, a partir agora do mês de fevereiro ou março, né? A gente vai fazer uma roda de conversa e tudo, eu acho que isso é muito importante para nos aproximar. Eu quero cada dia mais, esse é meu último ano, né, de diretora de aposentados, né? Já passou-se 2 anos, e eu sei que foi um ano de muito crescimento. Eu quero dizer também que, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu ainda quero fazer é em prol de todos nós aposentados. Eu agora falando não como diretora de aposentado, mas como aposentada, eu me senti muito contemplada com essa live, eu achei que é isso que a gente precisa, é dessa conversa, esse direito a ouvir e a participar e a perguntar. Isso é muito importante para nós. Obrigada, Moisés, pela condução desse trabalho, obrigada a todos e tenham todos um bom dia. Ok, minha diretora querida. Meu presidente amado, é com você agora. Tá no mudo, Thales. Tá no mudo, Thales. Pronto, agora acertei aqui. Não, eu queria dizer que eu tenho sempre um apreço, um carinho muito grande pela equipe do jurídico, né? Acho que no meu discurso de posse feito lá no dezembro de 1992, né? 2022. Eu fiz, inclusive, essa menção, né? Eu sei que é uma equipe realmente muito comprometida. A missão não é fácil. O volume de trabalho é gigantesco, né? O atendimento ele consome um volume muito grande. A modalidade de atendimento telepresencial, eu acho que é uma inovação extremamente importante e que tem recebido realmente muitos elogios, né? Não vejo ninguém se queixando, pelo contrário, só elogiando. Gostaria de ter visto mais aposentados presentes, pensei que fosse chegar aqui numa sala com 200 aposentados e pensionistas, mas o período é um período difícil,
os aposentados estão de férias. Mas como assim estão de férias? Estão de férias. Tem aposentado que também trabalha ou acompanha seus familiares nas férias, nas viagens. Isso acontece muito nessa alta temporada. É verão, né? O Nordeste está cheio de gente visitando, enfim. Mas quero aqui realmente registrar aqui o agradecimento, né, pelos que conseguiram assistir essa live e parabenizar por essa iniciativa que realmente tem dado muitos frutos. E dizer, minha diretora, que você está no último ano dessa gestão. Tá? A gestão, realmente, todos nós estamos no último ano dessa gestão, mas que você continue ainda como diretor de aposentados. Tá bom? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Isso aí. Quero deixar aí o nosso abraço aí para todos os que estão nos assistindo. Ok, meu presidente. Então, para finalizar, obrigado, meu diretor Alexandre, doutora Alessandra, doutor Paulo, meu amado presidente, minha querida diretora, e falar para vocês que a Semana do Aposentado continua, tá? Hoje à tarde, às 15 horas, nós temos live sobre o Well Hub. Por que essa live do Well Hub? É justamente porque eu escutei assim falarem, mas para que serve para mim? Pois então, assista hoje à tarde, você vai saber. Voltando ao que o Thales falou rapidamente, meu presidente, você falou que foram poucos que assistiram, mas não se preocupe não, está sendo gravado e a gente vai divulgar e eu tenho certeza que vai ter milhares de visualizações lá no nosso canal de YouTube, assim como acontece com as outras lives que nós já promovemos, tá bom? Então fique tranquilo em relação a isso. Para finalizar, peraí, Marley levantou a mão aqui. Vamos lá, vamos ouvir a Marley, gente? Marley, seu microfone está desbloqueado, você basta abri-lo aí e falar o que você quiser. Marley, você tem que abrir o microfone aí, tá? Acho que a Marley não está conseguindo. Bom, se ela conseguir falar, Vamos lá, para finalizar aqui. Sim, aí eu quero dizer para vocês que a nossa diretoria de comunicação, aliás, a nossa diretoria executiva nacional, todas as diretorias estão empenhadas a gente sempre buscar a forma de conversar com o filiado, com a afiliada, seja aposentado, seja ativo, pensionista, tá? A gente está tentando aqui de todas as formas. E o bom disso é que vocês estão bebendo aqui na fonte, tá? Com os nossos advogados, com os nossos diretores, e para mim isso não tem preço. Como eu falei, acabei até de mandar a cartilha por e-mail para todo mundo. Vai chegar também informações sobre a cartilha através da nossa carta aos aposentados e pensionistas, que a gente está enviando agora todos os meses. Ou seja, a gente está tentando conversar com vocês de todos os jeitos, mas aí vocês têm que dar o retorno também. E o que me deixou, para finalizar mesmo, para a gente almoçar, o que me deixou feliz é que na nossa última GNU a gente teve 514 participantes aposentados, votando, aposentados e aposentadas. É pouco? Não, não. É um número significativo, porque antes do nosso sistema de votação eletrônica, a gente tinha em torno de 150 votos de aposentados e aposentadas. Hoje em dia, a gente já está passando. A gente está em 600, 500, fica sempre ali entre 450 e 600. E, para mim, isso é uma coisa muito boa, que significa que o aposentado está participando. Mas só que a gente pode melhorar esses números, tá? Vocês, deixa eu ver quantos tem aqui, 33? Tem 33 ainda assistindo? Vocês são as pessoas que vão divulgar isso tudo que está acontecendo aqui. Divulga lá para o colega aposentado, o outro colega aposentado, quando forem tomar um café da tarde, quando se encontrarem para relembrar os velhos tempos, falem isso. A gente está querendo conversar com vocês, estamos tentando, mas dê o retorno de vocês também, vamos participar mais, tá bom? Então, deixo aqui um abraço para todos, tá? A colega Marley pediu para falar, mas acho que deu problema lá no microfone dela, ela não conseguiu. Então, a gente vai encerrando por aqui a nossa live. À tarde, relembrando, tem a live sobre o Hub. Amanhã tem live sobre o Clube de Benefícios, justamente para o aposentado e aposentado saber para que serve para vocês, tá? E na quinta-feira a gente tem live sobre a PEC 06, tá? Não esqueçam disso. Então, agradeço a participação de todos, um abraço e continuem acompanhando a Semana do Aposentado aqui pelos nossos canais, tá bom, gente? Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tchau.